Bem, né? Cara, um cara já bolou um cigarro de maconha pra mim na célula. Juro. Era o deram um abraço. Mano, eu conheço esse cara, velho. Salve, salve, rapaziada. Save Podcast começando aqui e hoje nós temos um camarada especial. A gente tá a outro nível, né, não, Dudu? Ele que é... Você já viu aí o nome dele, né? Mas ele é radialista, jornalista, mototaxista. O que mais isso que o homem é? Tudo, mano, tudo isso. Ele é diferenciado. Coloca pra nós aí, Dudu. Guilherme Rigonato. Aê! Toda vez essa bateção de palma, cara, que Alegria. Aleluia. Rapaz, que alegria estar aqui com vocês. Save Podcast chegou até mim, eu fiquei muito feliz. Eu confesso que não foram poucas as vezes que eu bati aqui na porta perguntando quando é que eu ia ter minha oportunidade. Mas fico muito feliz. Quer dizer que esses caras estão falando uma geração, tem muita coisa massa aqui e a conversa hoje vai render. Amém. Hoje vai render, em nome de Jesus. Pois é. E sem falar também, né, a luta, né? Você falando que bateu na porta aqui, mas a gente que tava correndo atrás de você, campeão. A resistência foi grande. O negócio é o seguinte, quando o negócio é pra ser bom, tem resistência. É verdade. Foi o que a gente conversou, né? Foi. Mano, vai ser o podcast, né? Não É possível. tirando os que vieram aqui. Ó, como diz o Janho lá da internet, é o podcast nunca visto. Fica atento aqui que tem muita coisa massa. Eu queria ter visto o podcast dele, mas eu vou assistir depois. Parece que ele é um cara bem engraçado, massa, né, mano? ele é muito... Trazer Janho, vem pro seu podcast. Ele tá louquinho, já mandou mensagem. Já mandou mensagem pra você, Dudu? Mandou, ele tá doidinho. Olá, rapazes. É os guri. É os guri do Save Podcast. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta. O Save Podcast é Save por quê? Por causa disso. Posso? Pode. É que é o seguinte. Quem salva é Deus. E a Nós só gente? manda o recado. Aleluia. Glória a Então, esse é Deus. o nosso slogan, né? Que é isso? E aí é por causa disso. Na verdade, a ideia principal era porque, tipo assim, a gente queria fazer um podcast que seria principalmente contando histórias evangelísticas, né? Tipo assim, de como alguém evangelizou tal pessoa, de conversão mesmo, entendeu? Mas aí também, já que tem a oportunidade de edificar de um modo geral, né? Tipo assim, com gente contando a própria história e tudo mais, então a gente decidiu dar essa abertura a mais. E também o nome é massa, né? Imagina uma camiseta dessa, Guilherme. Não, eu tô esperando a minha. Quero saber quando é que vai lançar. Logo, vamos. Inclusive, eu tanto gostei que eu tenho uma história pra contar. Mas eu vou contar essa história depois que a gente estiver mais na frente. Por quê? É a história e eu preciso guardar ela um pouquinho mais pra frente. Rapaz, né? agora eu fiquei curioso. É uma história de um milagre que aconteceu e eu presenciei de maneira muito pessoal esse milagre. Então eu queria, já que é o Save Podcast, para mandar o recado da salvação. Meu Deus. Se você quer entender como Jesus pode salvar, fica aí com a gente. Fica aí, aguarde aí. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores de hoje? E ele falou pra não falar, né? Não, é porque ele não sabe o que eu tenho em mente. Hoje quem tá patrocinando a gente é a Maresia, Ah, é verdade. a DC, certo? Armani. E a Armani. Bota aí a Armani aí, ó. Entendeu? É Armani mesmo, Guilherme? É Armani Brooksfield. Rapaz, Entendeu? homem. Então, pra quem não acreditou, pra quem desacreditou, tamo aí, ó. Firme e forte. Esqueci de falar. Obreiro Guilherme Rigonato. Ah, é verdade. Ele também Mano, é eu ainda obreiro, tenho né? dificuldade. E aí, fala um pouco a respeito dessa experiência. Eu também tenho um pouco, viu? Não Porque de não reconhecer, de falar. reconhecer. Sim, não, eu Porque entendo. o Guilherme Rigonato, irmãos, é um pessoal, vai entrar aqui no momento, é ElogioCast de novo, né? Que sempre tem que ter, no momento é o costumeiro. O Guilherme Rigonato é uma pessoa extremamente humilde, que eu particularmente admiro Obrigado, muito. meu irmão. E é uma bênção na minha vida, uma bênção aqui na vida da igreja, né? Radialista lá da Rádio Vinha e tal. Um camarada que eu admiro tanto que ele consegue fazer amizade rápido. Eu ainda tô aprendendo isso. Eu ainda sou meio truculento, sem querer. Nada, vocês são muito gentis. Eu quero Amém. agradecer. Eu quero falar o seguinte, essa gentileza toda é porque a gente é amigo. Você deve imaginar por que eu tenho tantos amigos assim.
Mas eu quero dizer que foi um processo muito legal. Esse que vocês estavam falando sobre ser obreiro, né? Ah, sim. E é engraçado, porque essa fase da vida que eu tô vivendo é uma das melhores fases. Eu nunca vivi um sonho assim que tem coisas que você pede a Deus e tem coisas que você sabe que Deus vai fazer, mas você não sabe como. E nem quando, né? Nem quando. E essa foi uma delas. Eu não tinha noção de quando e como seria o que Deus ia fazer. Mas eu tenho vivido dias do lado de pessoas preciosas. A igreja é essa comunidade onde você fica rodeado de pessoas que te amam e que você ama. Amém. Né? Então, em certo momento, você está amando e cuidando, porque pessoas precisam do seu cuidado. Sim. Mas em outro momento é você que está sendo cuidado, sendo alimentado. Verdade. E eu lembro uma crise, quando eu era adolescente, a fase de crises, né? Quando você está na adolescência. E eu lembro que eu carregava uma galera, porque eu já era líder de célula. Como a gente disse aqui num podcast passado, perdão, liderando jovens ou pior ainda, adolescentes. Foi ele que falou isso. É brincadeira, viu, irmão? Espero que seja zoeira. Todo mundo aqui é jovem. O Dudu é adolescente ainda. Eu só não. Você acabou de sair da adolescência, mano. Eu tenho... 19 não vou falar anos. a minha idade, não. Você tem 20 anos. Não tem, não. Não, então tá jovem. Tá jovem. Acabou de sair. Tá com um pezinho lá ainda. É porque Enfim. o Dudu é artista, né? Cantor. Camarada, né? quando é artista, é outra história, né? E aí eu lembro que nessa fase eu carregava uma galera, né, da minha célula. Pensava, rapaz, eu cuido do problema de todo mundo, ninguém cuida do meu, cara. Só eu que tenho que ajudar os outros. Será que ninguém vai me ajudar? Estou aqui na labuta. E aí o Senhor me trouxe essa revelação poderosa, que é o seguinte: que melhor é dar do que receber. Por quê? Porque se eu estava ajudando, significa que eu era o que mais tinha para dividir. Glória então a Deus. eu era o que mais tinha recebido. Aleluia. Então eu fiquei feliz, né, depois que essa revelação veio. E hoje eu tenho experimentado isso na prática, porque eu tenho sido abençoado cada dia mais e tenho abençoado cada vez mais pessoas, né? Eu acho que essa posição de pastoreio é uma posição do que mais abençoa, Aleluia. do que mais serve. Bem, é verdade. E tá sendo incrível, cara, sem noção. Muito bom. É tão tanto, né, que... Por exemplo, quando acontece alguma coisa, até o camarada que não é crente, né? Ele procura quem? Procura um pastor, né? Quando a coisa gente, aperta é na hora. E tem gente que nem para procurar só um crente, ele quer correr em um pastor. Ou seja, é o que mais serve que é o mesmo. sacerdote, né, pessoal? É quem tá mais perto de Deus, né? Esse é o pensamento, né? Quem tá mais perto de Deus. Mas o fato é outro, a gente sabe. É verdade, você não tá mais perto de Deus. Na verdade é o seguinte... Deus, ele está perto. A Bíblia fala que Deus está perto daqueles que o buscam. Então, se você busca Deus, você está em contato com Ele. Mas você sabe que é brincadeira, todos né? podem, Você tá claro. falando, Você que é brincadeira. Todos podem estar perto de Deus, basta você querer. É verdade. Ficou parecendo que... Tipo assim, nós tava... de outra igreja. Parecia uns camaradas que ele entrevista lá na rádio. Começa a falar bobeira. Não, mas você tem que fazer as coisas com Deus, é Mano, certinho. falando em rádio, mano, eu lembro de um dia, velho, que eu tava ouvindo Mesa dos Notáveis, mano. Nesse episódio, mano, o cara... Já apareceram umas figuras, né? Vamos falar a respeito dos mesmos notáveis. Você apresenta o Mesa dos Notáveis? Presente? Sim, diariamente. Não, mas eu acho que na época não era você, eu acho que era a Honória. Honória Dito, já tivemos. Nós já tivemos aí uma média de 5 apresentadores. Eu acho que eu tô na sucessão aí como 5º apresentador. Mas é um programa de um legado incrível. Nós estamos desde 2008 com esse programa no ar. Muito bom, muito bom. Né? Então, é um programa que permanece no mesmo formato desde então. Em 2008 eu tinha 12 anos. Exatamente. Desde essa época. Mas aí esse cara, mano, ele começou a xingar lá, velho. No programa? Foi, mano. Você não lembra, não? Não foi Porque na minha apresentação, mas assim, que Ele era chocante. policial, entendeu? Aí ele falando... Não foi xingamento muito pesado. Eu não posso falar aqui porque tem crianças assistindo, né? Mas, enfim. É porque ele falando que ele era policial, aí alguém roubou a bolsa da esposa dele, alguma coisa assim. Aí Esse cara tá vivo, esse cara que roubou essa bolsa. Não sei, mano, que o homem tava grilado, filho. Meu Deus. Né, mano? Você entrevistar a gente assim... E o cara relatou a história em detalhes. Foi, filho. Griladaço. Pensa na fúria do homem. Mas aqui, graças a Deus, não tem esse problema, não. Não, aqui não tem nenhum relato tão caloroso pra contar. Mas o Mesa dos Otávio já teve uns episódios assim.
uma vez presenciei da mesa de áudio, né? Acompanhando o programa acontecendo. Não era eu que apresentava, mas assim, eu coordenava a produção. O camarada quase saiu nos tapas com um dos deputados federais aqui do Brasil. Do estado aqui? Isso, mas saiu assim quase nos tapas. Aí o tema era alguma coisa sobre a redução da maioridade penal. Era uma loucura, aquela coisa tipo assim, porque menores estão cometendo crimes, você adote esses menores então e põe pra morar na sua casa. E aí pra sua casa, rapaz! Meu amigo, começou assim. Tem dias piores que os outros, mas assim, graças a Deus, que a grande parte sempre são bons programas. Aleluia, glória a Deus. Mas o Mesa dos Notáveis é top mesmo, eu gosto de ouvir. Sempre que possível, dou um ouvidinho. Que honra ter você. Inclusive, eu quero pegar umas dicas do Save Podcast pra gente poder pegar esse formato do Mesa e jogar na internet. Que isso? Rapaz, estou me sentindo honrado. Eu vim aqui pegar as dicas com o Save Podcast. Aleluia. Olha só, pra quem desacreditou, né, Brasil? Mas tem alguma história, tipo assim, mais engraçada? Eu lembro da vez quando a gente trabalhou na rádio, né? Sim. Teve um tempo, a gente aqui é do telepresencial, o departamento, né? E o Dudu. E teve uma época que, quando estava reformando aqui, criando um novo estúdio, nós estávamos trabalhando lá no mesmo prédio. Aí dividia de parede o estúdio da rádio e a sala de vocês. Isso, justamente. Aí eu lembro que ia um ou outro convidado que às vezes falava alguma coisa engraçada e dava pra ouvir de lá mesmo. Mas, né, como você tem mais convivência, que eu não consegui lembrar de uma da época. Eu teve uma vez, essa foi a vez mais engraçada. Eu nunca mais de então pedi alguém pra mandar abraço pra ninguém. Porque geralmente a gente pede pra mandar abraço. E o mais massa, eu nunca falei o que eu falei. No dia que eu falei, deu problema. Não é que nem aqueles programas que a gente vê no YouTube que os caras falam que eu tô mandando abraço pro Tomás, não sei quem. Não. Irmão, Eu falei só o nome do cara. Mas Viaja, assim, não. mas realmente acontece direto, a gente, como é esperto, pula esses comentários, né? Mas tem Lê primeiro, ligeiro, né? direto. Lê primeiro lá, assim, fica assim, coloca aqui rapidinho, só pra dar uma olhada aqui, na ó. hora. Tô mandando E eles abraço. inventam os novos, aí se você não tiver atualizado, você roda, né? Eu lembro, assim, os tem uma lista lá do lado, né? tradicionais, você sabe todos, né? Se for falar os tradicionais aqui, a gente sabe de cor pra não cair na pegadinha. Aí teve um dia que foi um tal de Deide, engraçado demais. E aí, enfim, foi pro ar também. O tal de Deide. Eu não vou nem falar o sobrenome, né? Mas enfim. E aí, nesse dia, eu falei pro cara assim... O cara mandando... sempre pede, eu posso mandar um abraço? Por favor, manda um abraço pra quem você quiser. Só não esquece, hein, de quem você mais ama, porque depois você vai ser cobrado. Aí o cara manda um abraço. Um abraço pra minha família. E assim, o 2 minutos de abraço. né, como diz o bom português, o recorde de abraços é pra quem? Pra mãe. Tanto que eu tenho até um jargão que eu uso às vezes ainda, que é alô mãe, tô na vinha. Então por quê? Porque a mãe é aquela figura que você sempre abraça. Verdade, com certeza. Você tá sempre importando minha mãe tá me vendo. Oi, mãe. E aí, meu amigo, inclusive, mãe, tô no Save Podcast. Um abraço. Beijo pra minha mãe, pro meu pai. Domingo passado foi aniversário da Dona Madu. Um beijo, um abraço, mamãe. Te amo pra sempre. Você mora no meu coração. Dona Madu. Obrigado. Parabéns, né? Não, mas tá até interrompendo. Foi mal. Depois nós vamos cantar pra Dona Madu. Segura aí, Segura. Aí, meu amigo, eu falei pra ele. Ele abraçou todo mundo, menos a mãe dele. Esse convidado. Ele abraçou assim, um abraço. Aí era um irmão da igreja. Ele falou, um abraço pro meu discipulado, pro meu líder. Geraldino. Todo mundo e tal. E abraçou. Dito que uma bicicleta. Literalmente. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, cara, ele não mandou um abraço pra mãe dele. Aí eu falei assim, escuta, você não vai mandar abraço pra sua mãe? Aí ele falou assim, não, mano, a minha mãe tá com o Senhor. Mano, que... Eu falei, então, de onde ela estiver nos ouvindo, Glória a Deus. um abraço. Cara, a gente ria dentro desse estúdio. Falei, cara, desculpa. E ele ria. O convidado tava rindo. Cara, porque, olha... Porque deve ter ficado sem graça, mano. Não, foi... mas ele rindo natural. Foi uma gargalhada boa. Foi uma gargalhada espontânea. A mãe dele já tinha falecido há muitos anos, só que assim, ele achou engraçado também. Né? Do nada, eu falei assim, você vai mandar um abraço pra sua mãe? Ele falou, não, minha mãe já morreu. E aí ficou aquele clima. Falei, ouvinte,
Cristo, obrigado. Deus, obrigado, irmãos. Estamos Deus terminando por abençoe. aqui. Foi uma das vezes assim que eu mais ri e fiquei mal ao mesmo tempo, né? Mas o Fico convidado... nervoso, né? E o convidado ficou tranquilo também, até porque ele achou engraçado. Era um amigo, né? Conhecido próximo nosso até hoje também. Amém. Glória a Deus. Menos Tem mal, né? Algumas coisas que acontecem são engraçadas mesmo, né? E a gente fica assim depois. Mas, aleluia. É bom de contar depois que passa, né? Com certeza. Na hora Na hora é sim, tenso. Mas depois é história pra contar, né? Na hora do aperto. Mano, falando em aperto. No dia, voltando ao assunto mais recente, né, dessa mesa. No dia que falaram pra você assim, Guilhermão, você vai ser pastor, pode crer, meu brother. Como é que você foi, tipo assim, apertado? Você passou apuro ou você já... Não foi apurado jamais. Pelo contrário, sempre é um desafio, porque assim... Com certeza. Tudo que você assume para fazer para Deus tem que ter um detalhe simples, mas que, assim, por mais óbvio que pareça, tem muitas pessoas que não se atentaram. Que tem que ser Deus te capacitando, cara. Amém. Verdade. Não tem dessa de servir a Deus e fazer na sua força. Então, você talvez... Não, até as coisas naturais você não deveria. Então, exemplo, você vai abrir uma empresa. Eu quero abrir uma salgaderia. Por mais natural e simples que pareça, você tem que buscar Deus. Tiago fala, né, na palavra de Deus, que você não deve ninguém dizer. Nós vamos à cidade tal, ali nós vamos negociar, faremos lucro, né, nós vamos obter lucro, depois nós vamos retornar. Antes, todo homem deveria dizer, se Deus nos permitir, nós vamos até a cidade tal, e ali a gente vai negociar e vai ter lucro. Amém. E em questão de ser alguém que assume um papel de liderança na igreja, não é nada diferente. Pelo contrário, é ainda mais intenso. Com certeza. Porque o papel de um sacerdote dentro da igreja, ele é sobrenatural. Você está se envolvendo com coisas que, às vezes, vão além do seu entendimento. É verdade. Né? Você toca, às vezes, em situações que só o Espírito de Deus para te guiar a maneira de falar com aquela pessoa, a maneira de lidar com aquela família. Né? Nós lidamos aqui na Videira com muitas células, né? Que são reuniões em casas. E, assim, essas reuniões, elas aparentam ser algo prático. Você senta numa casa... É o que a gente... Nossa, agora tocou no ponto X da questão. Porque a gente vive conversando a respeito disso aqui. Porque na prática ali, vamos dizer assim, no que está escrito lá no manual e tal, é assim, tem um roteiro, vamos dizer. Só que aí acontece, como por exemplo, já aconteceu comigo, na minha célula, do camarada tá lá, soltar um pum na reunião da célula, o cara começa, eu terminar. Mano, teve uma vez que eu tava orando pelo final da célula, sabe? Tipo assim, os pedidos de oração, né? Aí tinha um menino que gostava de... Menino não, que ele já era mais velho. Nossa, meu camarada tinha filho. E ele gostava de implicar comigo, que era o líder. Aí eu parei a oração, porque já tava muito tarde, né? Só que, tipo assim, meio que no meio, né? Podia ter orado um pouquinho mais. Aí o líder em treinamento, bendito do líder em treinamento, foi da onde espiritual. Aí ele pegou e falou assim pra mim, não, vamos orar mais, não sei o quê. Aí o cara que gostava de pegar no meu pé falou assim, ó, esse tipo de situação, essa eu nunca tinha te falado, né? Não tem lá no manual, né? Não tem como prever, né? Não tem como prever. Mas é algo que é muito bom, é muito legal. É muito legal. Coisas, é bom demais. E é engraçado que, assim, apesar de parecer muito prático, eu sento, faço uma reuniãozinha, a gente canta, fala a palavra, é sobrenatural. É uma reunião que tem gente que vai ter a vida transformada para sempre. Amém. Cara, o pastor Naur Pedrosa, uma honra poder caminhar com o pastor Naur. Um abraço, pastor. Pastor Naur. Vem cá, pastor Naur. Ele converteu uma célula, cara. Pastor, vem aqui no Save Podcast. Aleluia. Os meninos estão esperando que vai ser uma benção. Glória a Deus. Pastor Naur foi salvo numa célula, cara. Uma célula, uma reunião simples. É uma noite, cara. E sua vida é mudada para sempre. E, assim, experiências N acontecem. Você falou mesmo de uma aí, tem outra que eu vivi engraçadíssima também. Você não sabe o que fazer na hora, mas o Espírito Santo tá ali. O menino, ele era cristão, a família toda da igreja. E aí ele tá lá no meio da célula, chega uma menina e fala assim, fulano, eu vi a sua irmã fumando cigarro na porta do supermercado. Fumando um Marlboro. Juro, isso aconteceu. Na sua célula, mano. Na minha célula. E o meu irmão era o meu discipulador, ele lembra disso, ele pode falar. Aí eu lembro que na hora, esse irmão começou a chorar no meio da célula, cara. Caramba. Foi um desespero, que aí a menina chega do nada, uma menina chegou atrasada na célula, fulano, a sua irmã tava fumando cigarro na frente do supermercado. Aí ele começou a chorar.
E aí, meu Deus do céu, ele entrou no banheiro. Eu falei, não, vem cá, vou morar pra você. Não, cara, não. Entrou no banheiro e começou a chorar dentro do banheiro. Então você vê assim, que a célula é esse ambiente onde existe proteção. Né? Depois, na sequência, a gente orou por ele, conversamos com a família dele, os pais, né, para relatar a situação. E tanto ele como a irmã foram guardados no Senhor. Amém. E, assim, a célula é esse lugar que a igreja se reúne, né? Então, nós cremos nesse sacerdócio universal. Então, assim, pensa, a igreja, ela está reunida nos domingos, mas ela também se reúne nas casas durante a semana. Tal qual a igreja primitiva, na época que os romanos perseguiam a igreja, os caras estavam dentro das casas, guardados e lembrando da palavra. Então, assim, é natural, mas é sobrenatural. Então, quanto a esse momento que eu vivi essa virada, cara, foi incrível para mim. E eu não tenho dúvida de que foi sobrenatural. Né? Naquele momento eu tinha certeza, se for para dar certo, é porque foi o Senhor quem escolheu. Amém. Deu certo em nome de Jesus. Sim, com certeza. Pois é, só para reiterar essa questão da casa, né? O tanto que é poderoso, né? O Império Romano sucumbiu ao cristianismo, por assim dizer. Sim. E tudo isso, 300 anos, os cristãos se reunindo em casas, né? Então, valorize a sua célula. Sua célula é uma bênção. Tem uma célula na sua casa. E, inclusive, durante a pandemia foi o que segurou, né? Tipo assim, com certeza. Igual a nossa igreja, por mais tempo se dá afetado, com certeza, né? Mas foi muito guardada por causa das células, né? Isso é uma benção, mano. A visão das células dá para aplicar em qualquer país do mundo. Verdade. Né? Você parar para pensar nos perseguidos, a China, a igreja subterrânea na China é uma coisa incrível. Se for parar para pensar em cada lugar onde a igreja só entra mediante células, que são pequenas reuniões, é uma coisa impressionante. Verdade. Fora que, se a gente for lá na simplicidade do evangelho, onde 2 ou 3 se reúnem. É verdade. Onde 2 ou 3 se reúnem. Então, tipo assim, tem que ter um culto com uma banda, tem que ter... E cara, onde de artifício, e igreja preta. O LED rolando solto, tá entendendo? Agora tá na moda da igreja preta. Tem que ser preta. O fundão preto com o LED moendo. Nossa, põe lá e joga uns adolescentes lá e deixa pra quebrar. Tudo isso é bom demais. Com certeza. Mas se fosse pra gente, assim, simplificar a equação ao máximo, onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Aleluia. Verdade. E às vezes a gente, como líder, mano, é difícil de valorizar isso, né? Porque esses tempos atrás, eu tava passando por esse 2 ou 3, sabe? Sim. Tipo assim, aqui a gente falando é top. Mano, mas célula com 2 ou 3 pessoas... não, mano, é lógico que é top. Não, mas peraí, eu tô falando naturalmente, mano. Porque, por exemplo, você vai falar... O pastor Aloysio já falou isso. Célula com 2 ou 3 pessoas, você vai fazer quebra-gelo? Não dá pra fazer o quebra-gelo. Depende do quebra-gelo. Mas, tipo assim, se for traz-se, dá pra... De boa. Mas... O que é isso? Traz-se? Traz-se, mano. Traz-se. Se olhar, nunca viu? Não, sei qual que é. Mas... Isso aqui é negócio de brincar assim? Traz-se. Se for um pedra, papel, tesoura, dá de boa. Agora, se você for fazer um trem mais massa assim, pai. Fazer um pedra, papel, tesoura pra ver quem vai falar primeiro o nome. Mano, é muito paia, velho. O nome e a idade. É tenso, mas aí depois, tipo assim, mano, igual, eu tava passando por esse momento, mas aí eu aprendi a valorizar, sabe? Como é que fala? Ser fiel no pouco, né? Com certeza. E aí... valorizar, tratar como líderes, né? Sim. Apesar de serem 2 juvenis, sim, pra falar a verdade, que dá trabalho, inclusive um beijo e um abraço, hein, Gabrielzinho e Mateusão. O Gabrielzinho e o Mateusão são preciosos, são a igreja na nossa célula. É verdade. Mano, mas você tem que conhecer, mano. Ele ainda não conhece as peças, o Matheus é aquele Matheus? Matheus, um abraço pra você, mano. Você é top. Mas aí quando a gente entende o valor, mano, e a gente aprende, pela graça de Deus, obviamente, a despertar neles o potencial, entendeu, mano? Sim. Entendeu? Então, a nossa célula não estaria passando pelo tempo que a gente tá passando hoje, de multiplicação, de crescimento e tudo mais, se eu tivesse desistido ali. Sim. Entendeu? Porque eles foram usados por Deus para alcançar mais pessoas. Eu vou te dizer mais. Às vezes a gente não dá valor em uma pessoa, não vou falar nem 2 ou 3, então não. Nesse aspecto, em uma só. Vamos pegar a mulher samaritana, cara. Jesus encontra ela na beira do poço e Jesus viu valor naquela mulher. Mas quem que enxergava valor numa mulher que naquele tempo,
Tô falando de hoje em dia, que as pessoas se casam 10 vezes, não. Tipo, porque hoje em dia as pessoas olham para quem já se casou tantas vezes e já despreza. Imagina naquele tempo, que era algo muito mal visto, que hoje continua sendo prova do tanto que era ruim. Ela já tinha se casado várias vezes e o marido que ela estava naquele momento não era o dela. E Jesus, ele viu o valor naquela mulher. Só aquela mulher, a samaritana, ela sai, ela vai para a cidade e fala, ó, eu conheci alguém que revelou toda a minha vida. Vocês precisam conhecer. A partir da vida dela, Jesus passa durante alguns dias na casa de samaritanos, ele se hospeda ali, ele prega o evangelho para os samaritanos, e os samaritanos olham para Jesus e falam, eis aqui o Salvador do mundo. Ou seja, através de uma. E entenda, às vezes uma pessoa vai salvar milhares, né? Você veja os avivamentos da igreja, cara, Billy Graham, quando ele foi evangelizado, ninguém viu valor naquele menino. Era só um menino. Se tornou um pregador gigantesco. Provavelmente, né? O maior pregador da história até o momento. Exatamente, que já falou para o maior número de pessoas simultaneamente, chegando a bater recordes aí de 147 milhões de pessoas simultâneas, tanto presencial como também pela televisão. Então, assim, só para você, e rádio, né, tudo junto sendo transmitido, para a gente não subestimar o poder de Deus com uma alma. Eu já vivi esse 2 ou 3 e foi até engraçado. A minha célula... Quem nunca, né? Não, quem nunca? Quem nunca? Eu era da rede do pastor Marcos Nogueira, hoje está nos Estados Unidos pastoreando uma videira lá. Pastor Marcos Nogueira, um abraço, pro pastor Marcos Nogueira. Pastor Marcos Nogueira foi o meu diretor quando eu fazia a turma especial. Demais. Abraço. Senhor, amo muito a sua vida. E quando você estiver aqui no Brasil, venha cá prestigiar. Queremos você aqui. Queremos o senhor aqui. Mano, pastor Marcos Nogueira, eu não consigo nem zoar com com certeza. Aqui. Vai ser 100% sério. Né? Ele é sério. Pastor Marcos Nogueira. Por respeito, mano. É um grande homem de Deus. Grande homem de Deus que eu admiro demais. Com muita certeza. Um abraço, pastor Marcos. E nesse tempo que eu andei com o pastor Marcos, eu lembro demais dessa célula. Nós éramos 3. Então era eu como líder de célula, o Israel, que era um dos irmãos que recebia às vezes a célula, nem sempre, e também o Felipe Cacheta. E eu lembro que nós 3, nós fazíamos a célula ali firmes, não falhava, cara. Dava sábado, a gente estava junto. Certinho. E eles assim, eles felizes, rapaz. Eu lembro que a gente fazia o lanchezinho de milho pan, refrigerante. Novas. Não é? Toda célula. E eu lembro, cara, que entrou um irmão novo, que era o Japa, o Bruno, né? E o Japa, ele virou o nosso anfitrião. Eu lembro que a célula estava no avivamento. A gente agora tinha uma casa para reunir toda semana. Tá reunindo na praça, né? Não, literalmente. Sério mesmo? Sério. Mas que da hora. E aí eu lembro que estava naquela euforia. De repente, depois de uns 2 meses, o Japa me procura e fala, mano, vai ter uma reforma na minha casa. Não vai rolar de fazer mais a célula. Aí eu falei assim, não, Japa, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a célula na praça aqui perto, aí você vem. Aí o Japa, não, mano, não vai dar pra eu ir, não. Tô ajudando a minha avó. Mano. Aquelas desculpas, né? E aí eu falei, não, tranquilo. Achei estranho, mas ok. Desculpona braba. Daquelas. E aí fomos, fizemos a célula. Na outra semana, de novo, mano, a reforma ainda não terminou. E é o seguinte, eu não vou poder não, que eu não tô nem aí na casa da minha mãe. Falei, tá bom. Aí eu fui pensando, rapaz, esse Japa tá gambelando. Me enrolando. Tá me gambelando. O Japa, se ele tiver assim, você sabe disso. Vamos mandar esse vídeo pra ele. Aí, rapaz, foi passando o tempo. Um dia, chega um discipulador da igreja, até escreveu uma música do Radicais Livres, o Vitor Nakamura. Ele chega pra mim e fala assim, Guilherme, te perguntar, o Japa tá na sua célula? O Vitor Nakamura é Japa também. Com esse nome, né? Também. Tudo descendente. Aí o Vitor Nakamura falou assim, o Japa tá na sua célula? Eu falei, cara, o Bruno tá, né? Ele é o nosso anfitrião, parece que a casa dele tá numa reforma, mas sim, já faz mais de um mês, mas eu tô acreditando que vai terminar. Ixi, lá vem. Aí ele falou assim, cara, então, ele tá indo... A sua célula é sábado? É. Todo sábado ele tá indo na célula da Tainara, cara. Eu falei, nossa. Aquela pontada no coração. E aí eu cheguei pro Japa e falei assim, nossa, Japa, nossa célula tão abençoada, você nem pra me falar que você mudou de célula, né? Você mas mudou por causa do quê? De uma irmã?
Eu não sei. Na época eu não acho que foi, sei lá, porque ele quis. Achou melhor. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, né? E por que eu tô falando isso? Porque nesse momento eu lembro que eu pensei em desistir. Falei, cara, eu vou parar com essa célula, a gente não tem nem lugar para reunir. E assim, eu e mais 2 irmãos. Os irmãos nem tão animados. Mas aí Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, continua, porque os que eu te dei, eu mesmo sustento. Eu falei, amém. Senhor me deu os que o Senhor me deu, eu vou cuidar com o meu melhor. O resultado é que eu fui crescendo até o ponto de me tornar discipulador ali na Praça da Bíblia. E assim, foi um milagre de Deus. Essa célula prosperou, essa célula ganhou novos irmãos, essa célula se multiplicou e foi sofrendo as transições ali junto com o discipulado. Só para você entender que quando você permanece, você dá uma resposta para o mundo espiritual. Verdade. Né? Paulo fala de 2 plateias que te assistem, os homens e os anjos e demônios. A plateia do mundo, porque você é uma carta viva, aberta, e a plateia celestial. Então, imagina só o que a plateia celestial diz a seu respeito quando ninguém está vendo, mas você ainda assim caminha na direção do propósito. Amém. Esse é que é o fato. Mano, verdade. Glória a Deus. Verdade, mano. Vai falar alguma coisa, campeão? Pode Essa caneca massa, hein, Dudu? Tem você na caneca, cara, né? Pessoal, foi uma fã que mandou, né? Obrigado, pastora Ludmila. Ela assiste Não, mas ela é fã do programa. Do Save. Amém, glória a Deus. É verdade, eu tinha Inclusive, recebido. ela vai vir aqui, viu? É verdade. Ela e a pastora Paula Marra. Nós vamos aqui falar a respeito das crianças, né? O rebanho mais precioso. O Guilhermão aí, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Ele nasceu na videira e você sabe que... Falando em rebanho mais precioso, você veio dos kids, né? Sim, com certeza. Você sabe que o Guilhermão, ele foi, assim, um dos maiores empinadores de bobilete da igreja. Pastor Igor, videira, a gente tá revelando aqui o passado escondido do Guilherme. Mas é sério, ele me contou uma vez, não foi? A gente já fez umas travessuras, né? Mas realmente a infância foi um bom momento. Eu ensinei muitos pastores a ter maturidade, né? O Senhor usou a minha vida para um bom motivo, né? Eu espero, por uma boa causa, né? Mas assim, eu realmente estava no início do Ministério Radicais Kids. Eu participei do primeiro encontro de crianças da Igreja Videira. Nossa, velho. A Igreja Videira começou a usar esse modelo de evangelismo, que são os encontros. E aí a pastora Márcia fez o primeiro encontro. Eu tinha 5 anos, né? Eu nem poderia participar, se eu não me engano. 2000? Foi em 2001, se eu não me engano. Primeiro encontro de crianças. Eu tinha 5 anos, a idade era de 6 a 8 anos, se eu não me engano, 6 a 9, mas eu participei mesmo assim, foi na Peniel, Chácara Peniel. O primeiro encontro de crianças aconteceu na Peniel. E assim, o Ministério de Crianças não precisa nem falar o que Deus fez, né? Que Deus continua fazendo, são 300 mil crianças, e isso assim, só porque está aquecendo os motores, porque ainda falta muito para acontecer. E é claro que a pastora Márcia recebeu esse ministério de Deus, tem cumprido esse chamado de uma maneira brilhante. E é uma alegria poder fazer parte. A minha mãe, né, que é completamente envolvida, as pessoas acompanham ela no Batom e Bate-Papo, está à frente do Ministério de Crianças, juntamente com a pastora Márcia. E, cara, ter sido uma criança desse momento provou para mim que o evangelho pode sim mudar a vida das pessoas mesmo. Com certeza. Principalmente na infância, né? Cara, eu tive uma infância um pouco complicada, mano. É mesmo? Eu tinha inveja, eu queria ter ido no encontro com 5 anos de idade também. Que coisa. Eu fui com 16, né? Mas se eu tivesse ido com 5, teria sido melhor ainda. Para você ver a importância, né? De você. certeza. Quanto antes a palavra de Deus te encontra, mais abençoado você é. Com certeza. Porque não tem jeito, cara. A palavra de Deus é maturidade. Então, assim, o Senhor, Ele te imune de todas as sabedorias necessárias para você ter uma vida profissional abençoada, para você ter um casamento abençoado. Isso, assim, a gente está falando da fase adulta, mas e quanto uma infância feliz? Uma criança livre de acusação, criança que sabe que é amada, apesar de errar. Quando ela errar, ela retrocede no erro, reconhece que precisa melhorar. Né? Coisas que a vida comum não vai te ensinar, que cidadania não te ensina. Que a vida comum vai te ensinar, nem que a escola não vai te ensinar. Vai. Às vezes, dependendo até, não desrespeitando pai e mãe, jamais, porque é uma figura sagrada, né, que estabelecida pelo próprio Deus, mas às vezes que nem mãe e pai mesmo não ensina, né, por não conhecer o Senhor, por não ter tido uma da mesma infância deles, como é o meu caso, o caso dos meus pais, embora eu os ame muito, né? Então,
quando a gente... Essa fase da infância, ela é mais importante da do ser humano. É verdade. Então, tanto que nós carregamos traços da nossa criação e das coisas que nos aconteceram na infância por toda a vida. Por toda a vida, perdura por toda a vida. E eu já Você vi... aprendeu o que você foi ensinado. Tudo. Eu já vi, Guilhermão, de crianças evangelizarem a sua família, a família inteira vir para Jesus. Né? Então, assim, você está falando aí da criança e realmente, quando a palavra de Deus ensina a criança, cara, aquilo se torna tão forte na vida da criança que a partir da vida dela, Deus pode tocar a família inteira. Sim, verdade. Então, assim, eu tenho 2 exemplos que são próximos meus. O primeiro aconteceu lá na Igreja Videira Praça da Bíblia, um abraço para o pastor Glauber. Cara, o pastor Glauber, ele tem uma filha que é a Isadora. Inclusive, a Isadora caminha lá na nossa rede, né? Tá aqui, um beijo pra Isadora, pra toda a família. E o irmão dela, o Mateus, filho do pastor Glauber, cara, uma bênção, foi meu discípulo. E a família toda converteu porque a É o Isadora... Mateus que você estava falando a história ainda há pouco. Não é esse Mateus, não. É outro. É outro Mateus. Mas esse, ele foi meu discípulo quando eu era discipulador de crianças e tinha as células de crianças na cidade. E o pastor Glauber veio a ser pastor porque a filha pediu de aniversário que ele fosse na célula. Nossa. Na célula. Aí a filha falou assim... pai, eu quero que você vá na célula. Aí ele não ia. Um dia ela fez Não aniversário. gosto de crente, não quero saber de crente, Esse negócio. Mas enfim, deixava ela ir. Um dia ela fez aniversário e aí ele perguntou: o que você quer de aniversário, minha filha? A Isadora respondeu: eu quero que você vá na célula. Aí pensou: agora não vai ter jeito. Aí a filha tem um coração do pai na mão. Acabou, Meio pediu que, de aniversário. Manu, papai te ama. Tá chegando, vai nascer. Aleluia, em parabéns, outubro. hein, Guilhermão? Obrigado. Glória a Deus. E aí não resistiu, né? Não teve como não ir. Sim, com certeza. E eu lembro de outro exemplo muito poderoso também, que foi o do Giuseppe Joy, irmão precioso, também caminhou comigo. E o Giuseppe é um amigo querido, ele se converteu e a família toda muito, muito enraizada em algumas crenças que são, assim, de idolatria, né? Eles tinham um apego muito grande com amuletos, com essas místicas. Coisas místicas. No nosso país é muito comum, né? Porque você tem uma linha também do catolicismo que crê demais em imagens e pouco em Jesus, né? Que é uma adoração a Maria, e Jesus se torna só uma figura, né, que não é central. Pelo contrário, é só um personagem comum que não deveria, já que ele é o Filho de Deus e é o centro de todas as coisas. Amém. E aí, cara, eu lembro que o Giuseppe começou a pregar para a família. E ele ficou louco, ele falou: cara, não é possível que esse evangelho é para valer. E em menos de 6 meses, toda a família, cara, os pais, a irmã, o irmão batizaram, entregaram a vida para Jesus, e tá todo mundo até hoje servindo a Deus, cara. Uma bênção a família Joia, então um abraço para todos. Então, assim, só para você ver o poder de uma pessoa, um filho ou uma filha que conhece ao Senhor. É verdade, mano. Eu, inclusive, sou fruto do Ministério Radicais Kids, sabia? Que benção, Dudu. Como que foi? Eu... É uma criança bem Travessa. Não, pior que eu nem era sapeca. tanto assim, mano. Você pira? Você era quietinho? Eu era quietíssimo. Melhor... Não, mas é sério, eu era quietinho. Muito Brasil. Aí, quando eu converti, que eu virei assim... É engraçado, Uma mas bênção. é sério. É porque... Fez caminho contrário. Tô brincando, misericórdia. Não, mas é porque... Calma lá, pessoal, né? Quem me liderava era a minha irmã, entendeu? Sim. Aí eu dava trabalho demais pra ela. Eu já fiz ela chorar na célula. Meu Deus! Tipo assim, um dia na célula eu fiz tanta bagunça, desrespeitando ela no 12, nem devia estar achando isso engraçado, mas enfim. Hoje ela que também... ele faz a gente achar hoje engraçado. ela também acha engraçado, mas na época ela queria me matar, né? Ela chorou. Sim, aí ela... Saiu da célula, mano, e foi pro banheiro chorar. Você pira, velho? Meu Deus! Os meninos da célula foram lá. E eu fiquei tão culpado, mano. Mas, tipo assim... Você deveria mesmo. Rapaz. Aí minha mãe brigou demais comigo, mano. Nossa, velho. Mas, tipo assim... Hoje em dia, mano, eu dou glória a Deus por isso, sabe? Amém. Porque a minha irmã me aturou demais. E é tão engraçado, né? Porque criança, você pode ter essa dificuldade, é tipo uma barreira. Mas, cara, se você romper essa barreira, o fruto que você vai colher é gigantesco. É verdade. É. E eu testemunho aqui das pessoas mais difíceis que eu já lidei, difícil no sentido de complicado, de você repetidamente ter que resolver problemas. Mas não significa que é difícil para Deus. Deus, ele te ama quantas vezes for necessário. Amém. Essa é a graça, esse é o favor, é você nunca vencer de Deus. A misericórdia dele renova todo dia sobre você. Isso é uma
uma coisa maravilhosa. Aleluia. Porque nós somos assim, se fosse para um homem... Exatamente. Se fosse para um homem nos aturar, provavelmente nós estávamos perdidos. Mas como é Deus e a misericórdia dele não tem fim, dura. E eu lembro que as pessoas mais difíceis de relacionamento que eu lidei e investi, cara, foram as pessoas que eu mais recebi bênçãos, tipo assim, pessoas que realmente frutificaram para Deus, fizeram muito para Deus e foi poderoso, cara, poderoso mesmo. Mano. E a célula era assim, vou dar um exemplo de uma garota, né? Ela dava muito trabalho, uma célula lá no Vila Nova, eu liderava essa célula. E assim, a célula era uma benção, mas realmente essa garota, ela estava passando por problemas emocionais. Ela já tinha tentado suicídio 2 vezes, já tinha ido para o hospital fazer lavagem no estômago, porque já tinha tomado uma caixa de remédios. Isso é uma coisa muito séria. É mesmo. E eu lembro que na época era a pessoa mais problemática emocionalmente e por aí vai. E um dia eu firmei o golpe, falei, Deus vai abençoar essa garota. Amém. Deus vai abençoar ela, eu não vou desistir por mais que eu queira. Né? Você sente aquele desejo de abrir mão. Meu amigo, através da vida dela, uma galera foi pro encontro. Uma galera conheceu Jesus. Loucura. E ela era o seguinte, você já viu alguém levar 19 pessoas sozinho pro encontro? Ela levava. Levava. Caramba. E assim, é porque realmente Deus escolhe algumas pessoas para frutificar. E é claro, o diabo ele vai tentar impedir que você... Isso é verdade. Continue. Então, talvez, se a sua irmã tivesse desistido, você não estaria aqui fazendo o Save Podcast. É ou não é, Dudu? É verdade. Mano, o Guilhermão saiu aqui pra resolver um problema, mas já ele volta. Inclusive, mano, eu passo por isso, mano. Eu tava até conversando com um amigo meu esses tempos atrás, o Davi Bispo. Um beijo, um abraço, né? Sobre isso, mano. Ele falando que a influência, mano, a influência de um homem de Deus, ela não é medida com base nos seguidores do Instagram, com base no tamanho, às vezes, de uma célula, né? Mas ela só vai ser medida realmente na eternidade. Então, tipo assim, a gente não tem noção do que aquela pessoa vai virar. Então, eu sempre cito esse exemplo. Já pensou, tipo assim, você tá liderando um cara lá que é problematiquíssimo, que dá trabalho demais, mas aí ele vira um pastor Aloysio. Acabou, entendeu? Cara. Acabou. Então, tipo assim, mano, por mais que seja algo que a gente não entende no momento, se Deus colocou aquela pessoa problemática ali na sua célula, vá atrás, meu brother. Né? E lembra que Deus ele tem um motivo para ir atrás da centésima ovelha, né? É verdade. Tem um motivo para Deus ir atrás da centésima ovelha. Por que Deus deixa as 99? E se ele poderia simplesmente dizer, tem 99 aqui, eu não vou gastar meu tempo procurando essa uma que se perdeu, que sumiu. A grande fato é que Deus sabe o valor de cada pessoa. É verdade. Então, por mais problemático, por mais difícil que alguém seja, lembre que essa pessoa é muito amada por Deus. Cara, Paulo dá show nesse quesito, hein? Com certeza. Se você tivesse uma igreja, Dudu, ou se o Guilhermão que está retornando ali tivesse uma igreja... Né, Guilhermão? Olhando para a câmera aí, conta pra gente. Se tivesse uma... Pode passar. Se você tivesse uma igreja que na ceia fica bêbada... Mano, era Murray. Doido, meu brother. Era Murray. que um membro ou outro acaba se misturando com uma adoração a uma deusa, que é a deusa do sexo. Ó, pra você ver. Você tá falando de Corinto, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu tô pintando aqui o quadro de uma igreja que existiu, que era a igreja de Corinto. Só pra gente entender que Paulo, quando ele fala com esses caras, ele lida da seguinte forma: filhinhos, hein? Não pequeis. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, você é muito amado. É verdade. Você entendeu o recado? Você é muito amado. E às vezes a gente... espiritual mesmo. Demais. Né? É porque se você vê com seus olhos, sua justiça ela é falha. Você não é perfeito. Verdade. Você não tem justiça plena em você, só Cristo. Amém. Tanto que a nossa justiça hoje é Cristo. Não é a nossa. Então, quando você olha com os olhos de Deus, cara, você não desiste de ninguém. Amém. Por mais difícil que a pessoa seja, vai até o final que vale a pena. E se você estiver muito cansado, pede a Deus sabedoria. Como o próprio pastor Aloysio diz, né? Até onde nós devemos ir com uma pessoa? Até onde o seu amor te levar.
Amém. Verdade. Glória a Deus. Sabe as palavras de Guilherme Rigonato. Eu tinha mais alguma outra coisa pra falar. Não acabou não, viu, galera? Apesar de parecer uma finalização, mas não é não. Calma aí, gente. Nosso superchat aqui tá só começando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ricardo Brandão mandou R$28. Podia ter mandado 30, mas ficou nos 28 mesmo, né? E ele quer saber se você, Guilherme Amadeusão... Eu? Você já teve algum discípulo que deu muito trabalho no começo, mas depois ele acabou dando muito fruto. E galerinha, a conversa aí do superchat é brincadeira por enquanto, viu? Porque... Cara, eu juro que eu acessei aqui agora. Eu falei, mano, não é possível que os caras estão ao vivo e não falaram. Eu acessei aqui, ó, galera. Save Podcast, entra lá e se inscreve. Carvalho. Mano, eu sou um atorzão mesmo, brabo. Profissional. Uai, Dudu, a gente teve sim, graças a Deus, né? Uns que deram um trabalho, que frutificaram. Alguns não estão mais aqui na videira, né? Mas estão envolvidos na obra, estão casados. Tiveram problemas com drogas, né? Também eu tive muito isso na minha célula, né? Tem eu tive por causa da região também, né? Cara, um cara já bolou um cigarro de maconha pra mim na célula. Juro. Era um abraço. Mano, eu conheço esse cara, velho. Mano, a gente conhece É o seguinte, chama Desidério, mas... ele batizou, ele entregou a vida pra Jesus depois desse episódio. E eu nem sei onde ele tá mais, né? Mas assim, eu lembro que até na época que ele esteve conosco, ele mudou de vida completamente. Aleluia. E aí, qual que é o massa? É que na época, ele bolou um cigarro de maconha porque ele era usuário. Eu falei, cara... Bem bolado. Falei, vem pra Cristo do jeito que você tiver. Do jeito que você estiver. Jesus, ele quer você. E eu lembro muito bem de ele chegar pra mim e falar assim, Guilhermão, esse aqui eu fiz pra você. Lembro? Você é um cara, nossa, você é um cara massa mesmo. Ah, pra você ver. Daqui, ó. E eu lembro que eu peguei e falei assim, é pra mim mesmo, né? Ele falou, é pra você. Aí eu fui correndo em direção ao banheiro que eu ia jogar no vaso e dar descarga. E aí ele falou, não, se eu for jogar fora, daqui. mas só pra você ver como que Deus ama todos. Verdade. Como que Deus ama todos. Que Amém. Na época ele estava envolvido nesse vício. Eu lembro até que ele estava correndo risco, porque ele era um dos caras que decidiu para poder ganhar o dele, vender para outros. Não. E eu falei assim, Jesus vai mudar a sua vida e você nem vai perceber. Amém. E ele falou, amém. Eu falei, do jeito que você tá, vem. O amor de Deus é assim. Quando você menos esperar, ele te mudou. Rapaz, no dia que ele decidiu batizar, eu falei para ele chorava muito. Quebrantado, né? Porque quando você entende que você é amado, meu amigo, não tem pecado que te segura, não. Verdade. E aí eu lembro que ele chorando, falando assim, cara, eu quero muito Deus na minha vida. Eu falei, então você vai ter, você já tem e vai ter porque você vai entregar a sua vida para ele. Amém. No dia que ele foi batizar, eu falei, o diabo vai resistir, porque o diabo não quer que você se batize, mas não retrocede. E aí ele chorava muito, que ele falava, cara, eu tô sentindo um amor que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Glória a Deus. No dia que ele foi batizar, na saída da casa dele, ele falou que a perna dele ficou pesada. Que eu parei na esquina, o cara falei, mano, tô na esquina, pode vir, pra gente ir pro batismo. Ele não conseguia caminhar. Ele falou, mano, eu juro, a minha perna ficou pesada. Eu não conseguia ir pro carro, cara. Meu Deus. E aí na hora ele lembrou, ele falou assim, é o diabo. E aí ele não parou. Ele foi caminhando e começou a orar, e aí a perna dele ficou liberada. Aí ele foi e caminhou até o carro. Você é doido. Entregou a vida pra Jesus. Rapaz. Então, tipo assim, igual ele, tem milhares de pessoas que podem estar assistindo agora e pensando, cara, tem pra mim Cristo? Tem pra você. Cara, pra todo mundo. Amém. Jesus é universal. Aleluia. Jesus, ele não morreu por um grupo, ele morreu pela humanidade inteira. Não morreu só pros bonitinhos, arrumadinhos, né? Pelo contrário, ele veio pros doentes. Com certeza. É verdade. Aleluia. Mas... E é tão bom, né, ver... Perdão, você quer falar alguma coisa? Não. Ver a transformação que Deus faz, né, na vida das pessoas. Você estava falando aí, eu lembrando do pessoal que passou na minha célula, desse que eu tinha falado. Prefiro não citar nome, né? Porque Sim. Eu tive... Algumas pessoas na minha célula tinham problemas não só com maconha, né? Mas quem é mais aplicado sabe que maconha é só o início. É só ali o básico. Né? O negócio vai... Um abismo puxa outro abismo. Justamente. Mas aí eu tive gente
pessoas na minha célula que teve problemas com drogas mais pesadas, né? É louco. E graças a Deus, essas pessoas hoje estão casadas, né? São Glória a homens de Deus. Deus, estão envolvidos na obra, graças a Deus. Glória a Deus. Gente com problemas com outras coisas também, que tá até fazendo seminário. E a importância de nós pregarmos o evangelho, né? Sim. E para todos, para todos. Teve um desses irmãos que ele parou de conversar comigo um dia para ir usar uma droga, né, pesada, um tóxico. Mas tá envolvido, tá casado, abençoado, né? E eu lembrei de algo aqui também, que a gente tava conversando com o Dudu esses dias para trás, que a gente que cresceu nesses lugares mais, vamos dizer assim, complicados, né? Que tem mais droga e tal. Mais popularmente conhecido como quebrada. Quebradona da galera. Cresceu na área. Cresceu na área. Então... Só jogando futebol no campão de terra. No 12, Arrancando o capão do dedão. Isso aí é que é vida, irmãos. Então, a importância de ter pessoas Correndo lá, da né? polícia, né? Isso a mídia não fala. Isso ninguém mostra. A polícia é perigoso demais, mano. Ih, você tá louco. Mano, eu já... Não, Eu nunca continua. precisei correr da polícia, Você não. já o quê, Dudu? Apesar de já levar uns baculejos. Abre o jogo aí, pai. Não, mano, eu não fugi de polícia. Não que eu... Não, Não, mas fugi tá de doido? polícia, não. Mano, ninguém foge de polícia, não, mano. Eles pegam você, filho. Eu já fugi Eu nunca de fugi de cachorro. polícia, não. Tem nada contra a polícia. Inclusive, eu queria ser policial há um bom tempo da minha vida. Mas o senhor me colocou aqui pra mexer com vídeo, né? Que é mais seguro um pouco. Um pouco mais. A importância de ter pessoas nesses lugares, né? Sim, porque como um grupo evangélico cristão Inclusive, nós diz, já né? comentou isso aqui, né? Já? Você lembra? Já. Não, mas pode é bom falar de novo, reafirmar. É verdade. É bom reafirmar. A gente se espelha no que está mais próximo, né? Então, mesmo dentro da quebrada, muita gente se espelha, infelizmente. E não que eu queira defender esse tipo de pensamento, né? Que ele não é o correto. Mas se espelha, às vezes, no ladrão, se espelha lá no traficante. Porque Na cabeça da pessoa, esse é o herói. Sim, Até verdade. conhecer Jesus. Não. É por isso que tem que ter Cristo nesse lugar. Com Verdade. certeza. Cara, não tem ninguém que encontra Jesus que permanece com outro herói. Amém. Porque todo herói terreno, ele vai fracassar. É. Até os Vingadores são criações humanas. Sim, sim. Na Dá uma verdade, olhada pra aquilo você ver. são aspirações humanas de um Salvador, né? Que é Jesus. Exatamente. É por isso que, assim, a Bíblia ela fala de uma frase que é linda. Fala assim, ó. Ninguém tem amor maior que esse, que entregou a sua própria vida por amor de seus amigos. Ou seja, Jesus é o cara. Não tem alguém para Amém. admirar superior ao cara. Aleluia. Né? E realmente você está falando, é um fato. Se você está naquele meio, você conhece essa verdade e você começa a manifestar ela, naturalmente as pessoas vão se convencer que elas precisam que você tem. Amém. Assim, cara, Glória a Deus. parece que eu almejei isso aqui, E não só mas o que no- aquele Guilherme, o que aquele Dudu tem, aquilo ali é que é de verdade. E sabe o que é melhor também? Para não ficar só nesse negócio da parte pobre, é que não é só onde tem pobreza, onde tem dificuldade, não é só na quebrada, não. É importante ter pessoas, é importante ter homens de Deus, mulheres de Deus no meio da população rica também, né? Para todos, porque eles também têm as suas lutas, são diferentes, mas tem. Cara, todo lugar. Todo lugar que tem humano vai ter crise, porque o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Verdade. Isso é um fato. Não tem quem exista na Terra que não tenha esse vazio desse tamanho. Pode procurar. Do mais pobre ao mais rico, da mais nação feio ao mais bonito, mais feio ao mais do bonito, branco ao da mais nação preto. mais incrível à nação mais desprezada, porque às vezes as pessoas são muito ligadas à nacionalidade. Porque eu sou brasileiro, eu sou queniano, eu sou americano, eu sou asiático. Meu amigo, em qualquer lugar do mundo, o que as pessoas estão buscando é o Salvador. Estão buscando o Criador e sanar esse vazio que não vai embora. Não tem dinheiro no mundo, não tem realização, não tem casamento, não tem aquisição, não tem carreira, não tem filho, não tem sonho de viajar. Não existe nada que preenche. Verdade. Só Jesus. Verdade. Só Jesus. Você vai concluir? Não, é isso aí. Inclusive, sobre esse negócio, todo mundo tem esse vazio, né? E todo mundo tá à procura desse Salvador, desse Criador. Aí a Bíblia fala lá em Romanos 1, eu e o Joãozinho aquela hora tava até comentando sobre João isso, mano. Pedro. João Peter, né? Que é sobre as pessoas procurarem saber que há um Deus Criador, mas como é que fala?
dá os créditos por toda essa grandeza, por toda essa glória a coisas terrenas, entendeu? E aí é quando o próprio Deus entrega eles a um... Como é que fala? Uma disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. Isso é muito triste, né, mano? É a pior punição que existe, vocês sabem, né? Sim. Então, Deus, por exemplo, quando ele lida com filhos, ele disciplina. Que é muito bom, porque a disciplina ela vai te colocar no eixo, né? Sim. Então, às vezes, embora você vê... do que foi ensinado aí nas escolas, né? O que na verdade, é muito defasado. Ultimamente, é porque, ultimamente, a disciplina é de Deus, né? Quem manda em casa, ultimamente, é quem? São os filhos. Quem está mandando em casa são as crianças. Infelizmente. Né? Desde quando um pai e uma mãe tem que mudar a própria vida por causa do filho? O pai e a mãe, eles são os cabeças. Verdade. O filho, ele precisa entrar no trilho. Ele precisa seguir as regras da casa. Então, o pai diz... Tá vendo aí, Manuela? Você é bebezinha ainda, mas você vai crescer. Já fica pro futuro alerta, né? Futuro. Então, lá em casa, o pai diz, 10 horas nós vamos dormir? Meu amigo, 10 horas é o Instagram desligado. Acabou. Acabou. Mas, no entanto, sabe o que o povo faz? O povo fala assim, não, meu filhinho, então tá bom, só mais 30 minutos. Por quê? Cede a birra, cede enfim, as chantagens emocionais que os filhos fazem. Mas os filhos não mandam em casa, deveriam ser os pais. E isso é bom para os filhos. E aí, por que nós estamos falando isso? Porque aí nós vivemos nessa geração de valores invertidos e a tendência do mundo é cada vez mais perder essa figura. E aí você vai perdendo esses valores, as autoridades... É o patriarcado. Os valores vão se esvaindo, vão se perdendo, até chegar a hora que a criança ela já não tem mais instrução. Ela tá por ela. E pior ainda, que uma criança que vive assim, ela não tem uma identidade. Ela não consegue criar uma identidade, porque ela não teve um modelo correto de pai, de mãe, de disciplina, de certo e errado, do que é louvável, do que não é. E é o que você falou. E tanto que isso é terrível, tanto que isso é prejudicial para uma criança. Sim. Para a formação de um ser humano. Com certeza. É, mano. E aí o mundo vai só ladeira abaixo. Somente. Até o dia que Jesus de Nazaré aparece. Meu amigo. Inclusive, assim, eu não sei se tem alguém assistindo agora. Talvez seja para você essa mensagem. Eu sei que muitas vezes na vida você deve ter avaliado. Cara, eu não sei, não é para mim. Mas assim, se serve para você esse fato, eu quero te dizer o seguinte. Não existe caminho torto demais que Deus não possa endireitar. E não existe também distância grande demais que o Senhor não alcance. Amém. Então, se você der um passo na direção de Deus, Ele vai correndo para você. Aleluia. Tudo que você precisa é decidir. Só isso. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. mano. Ficava alguma coisa, bebezinho? É porque a gente fica relutando aqui pra... Aqui, ó, né? Duas cabeças pensa melhor que uma. Melhor 2 pássaros na mão do que uma pedra na vidraça de uma senhora de idade. Mano, mas você, como o Brasil todo que tá nos assistindo sabe, né? É um ícone brasileiro, né? Que apresenta assim... Só que não. Faz, canta aí. É mesmo, né? Canta, toca, dança, Vocês prega. esqueceram do crochê. Eu manjo bem demais de crochê. Eu faço um tapete incrível. Um naipe tão poderoso, irmãos. Faz um tapete, pessoal. Faz um suéter. Mas de onde saiu, tipo assim, a inspiração pra você começar nesse ramo da comunicação? Ah, é verdade. Boa, garoto. Nossa. Cara, muito bom. Quando você responde a pergunta, eu vou deixar você só... Não, essa foi boa um mesmo. minutinho, tá bom? Desculpa. Precisa ir no banheiro. Então, vou responder o Dudu aqui. Eu acho interessante, porque assim, tudo que a gente faz, a gente geralmente tem aquele desejo no coração, né? Você vai desenvolvendo. Na comunicação foi exatamente assim. Eu observava quem comunicava, ficava apaixonado, falava, cara, eu quero fazer isso. Primeiro contato com a apresentação que me inspirou muito, porque eu sempre gostei de música. Então eu olhava para a televisão quando ela passava clipes. E o canal que mais reproduziu clipes MTV? na história foi a MTV. Ah, MTV é vida. MTV, que é a Music Television. Agora você imagina. Quando a MTV, né, chegou até mim, porque até então não tinha em Goiânia, né? Goiânia não tem MTV até hoje. Era só na antena parabólica, né? Só na parabólica ou na TV fechada a cabo. Opa.
Então a TV fechada a cabo é a TV que tinha acesso à MTV. Só que aí o que eu pensava? Cara, esses caras, eles têm contato com todas as bandas, Sim. eles apresentam de uma maneira legal, e aí eu ia me inspirando ali. E a vida inteira acompanhando todos os cantores gospel. Então, eu me recordo até dos primeiros avivamentos da música, Diante do Trono, Antônio Cirilo, Ludmila Feber, Alda Célia, Kleber Lucas, a Santa Geração com o Antônio Cirilo. Aline Barros, né? Aline Barros, nessa época que ela retornou depois que ela viveu o episódio na Xuxa. Então, assim, Que episódio foi esse? a Aline Barros, ela viveu um episódio na Xuxa que ela deu uma sumida do cenário. Na época, ela participou de uma comemoração do aniversário da Xuxa. E, enfim, foi um episódio que, na época, ela deu uma sumida do cenário, deu um problema também nas cordas vocais. Né? A Aline Barros superou um problemão e foi Deus na vida dela. Rapaz. E ela continuou louvando para a glória de Deus. Então, isso é uma coisa impressionante. Essa aí eu não sabia. Pois é. E eu lembro de assistir todas essas coisas, né? De acompanhar esses acontecimentos e sentir esse desejo de comunicar. Então, o que nós tínhamos mais próximo aqui na comunicação era o rádio, né? Já que a TV, eu não tinha nenhum conhecido da TV, mas eu tinha conhecidos no rádio. Um deles foi o Deco Martins. O Deco Martins fazia programa policial, ele fazia apresentação desses programas de crimes e tudo mais, chamava, na época, se eu não me engano, Goiás na mira do crime, alguma coisa assim. Era o Isso na Datena Band? brasileiro. Literalmente, o Datena do Cerrado. Da tenda brasileira, é. Da tenda já é do Cerrado. brasileiro, mano. Eu sei, mano. Mas aí o Deco um dia falou assim, ele estava gravando um CD de reggae para Jesus. E na época era inovador, porque, cara, na época, o que você tinha mais de diferente para Jesus era rock, né? Oficina G3. Os homens e seus espelhos Literalmente. mágicos. Ô, Guilhermão, mano, só... Te interromper aqui. Pode interromper, não. fala aí. É porque... eu Não, eu tava- já sei o que ele vai fazer, é mostrar o talento dele excepcional, que eu particularmente Eu tenho um gosto talento, muito. mano. Achei que era isso. Eu tenho um talento que é o seguinte, eu até mostrei pro Caio Carvalho que veio aqui, né? Eu tenho o dom, mano, que Deus me deu de transformar qualquer música De qualquer estilo. de qualquer estilo em sertanejo. Você tá brincando? É. Sério? Lança então espelhos mágicos. Os estilo- homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Que é isso? Ah, peraí. Mano, todo Esse garoto tem que ir pro Brasil. Tem mesmo. Alô, Raul Gil, chama o Dudu. É tio Billy ou Dudu? Ah, é uma mistura. Tio Billy né, já pessoal? ficou pra trás? É um passado assim. Você que tá assistindo agora, acessa aí tio Billy, vem ser meu afiliado. Um ícone. Mas aí você tava falando do. Como é que chama? Deco Lima. O Deco Martins. Deco Deco Martins. Martins. O Deco tava lançando uma música de reggae cristão. Eu lembro até hoje do refrão. Era assim: jovem, eu sou jovem, filho da luz, o amor de Jesus. Essa era a música do Deco. Um abraço pro Deco que estiver assistindo. Abraço, Deco. E aí, cara, o Deco Martins me levou pro estúdio. Foi a primeira vez que eu pisei dentro do estúdio musical. Eu era uma criança. Eu lembro que eu fiquei impressionado e gravando, e eu falando, cara, isso é tudo que eu sempre sonhei. É gravar as músicas, é estar aqui. E eu lembro que, assim, uma coisa incrível rolando. E aí o Deco falou assim, eu vou falar com a sua mãe, você vai apresentar comigo o programa de sábado. Chamava Nas Mãos de Deus. Falava, cara, é isso mesmo. Nas Mãos de Deus. É isso aí Esse mesmo. aí é evangelho. Segura Esse na é mão de Deus e programa. vai. Segura na mão de Deus. Exatamente. E o Deco falou pra mim, você vai fazer interação com as crianças? Eu falei, demorou. E eu era muito tímido na época, mas eu já tinha esse interesse por comunicação. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe deixar, ela falou, não, se você gosta, vai. Fui e eu ia de skate, cara. De skate na época. E eu lembro que em certo momento os Radicais Kids lançaram o primeiro CD e eu fiz parte. Cantei o rap do CD dos Radicais Kids. E eu lembro que um dia eu falei, cara, hoje eu vou dar um show no programa. Eu vou levar esse CD, e na época era a Rádio AM, 1090, Rádio Aliança. Nossa. Existe até hoje, É, mas falta pouco para deixar de existir, porque tem um programa nacional para tirar todas as rádios AM e migrar para o FM. E aí vai deixar de existir rádio na frequência AM. E aí, cara, o Deco Martins lá esperando eu chegar, e eu atrasado, ele, nossa, cadê o Guilherminho? Porque aí ele jogava pra mim e falava, e agora, o momento das crianças no programa Nas Mãos de Deus, com você, Guilherme Rigolato. E aí eu todo tímido entrava, olá, Deco. Opa, bom. Olá, Ô, crianças. tio, tudo bem com o senhor? Cara,
Nesse dia eu tomei um capote de skate. Nossa. O CD dos Radicais Kids voou assim uns 300 metros. E o CD foi embora. Era um CD amarelinho. Eu tenho ele até hoje. Cara, ralou o CD todinho no asfalto. Mano. Em frente o grupo Jaime Câmara aqui da Globo. Era o diabo, né? Na frente da Globo eu capotei. Ai, só pode. O diabo quebra nós. A gente tá tentando não ser processado, A gente tentando ser politicamente correto. Chega alguém pra quebrar o trem. Não é isso, não. A gente só tá tentando não ser processado. Quando a gente tiver dinheiro, chama nós no processo. Agora a gente não tem. Ô, galerinha, é sério. Ó, inclusive, falando do Felipe Neto aí, se você processar nós, mano, eu vou ficar extremamente triste. Continue. É verdade. Vocês falaram alguma coisa do Felipe Neto? Não, foi no podcast o convidado, passado. João Marcos, doido. Não foi a gente. Não foi a Processo gente. João Marcos, aí. Já que vocês querem processar alguém, né? O processo Guilherme Rigonato. Não, eu não falei nada. Ué, que isso, hein? Você tá doido? Não é processar ninguém, não. Meu Deus do céu. Eu disse que eu tomei um capote em frente à Globo, só. Aí, você já tá A pedra que a Globo colocou lá pra você trupicar. É porque, inclusive, teve um jornalista que foi assassinado em frente àquela... O Sobrado, onde era 1090. Meu Deus. Lá mesmo? funcionava muitas rádios, inclusive a 1090. Que loucura. O Valério, né? Enfim, aí, cara... sim, sei. Foi aquele episódio, o jornalista, né? Ele é filho de um cara grande aqui também, esqueci o nome do cara. Mas enfim, até hoje eles têm um processo na justiça, uma parada. E na época eu lembro que eu tropecei no skate, numa pedra lá, o CD voou longe, arranhou o CD inteiro. Eu cheguei na rádio todo ralado, sangrando. E aí o Deco, que isso, Guilherminho? Você demorou demais, e no ar, cara. E aí eu já entreguei o CD pro Júlio, que era o produtor. Falei assim, Júlio, tá aqui o CD, faixa 3. Todo moído. Faixa 4, que era Tem Que Nascer, que era a faixa que eu cantava. Qual que era o CD? O Deus de Geração? Não, esse é A Grande Aventura do Filho de Deus. Sim. É o primeiríssimo CD dos Radicais Kids. E aí, cara, eu lembro que o Deco já falou assim, ó, Guilherminho, hoje você demorou. E ele rasgava no ar. E aí, Guilherminho, o que tenho pra hoje, pra criançada? Falei, então, Deco, eu trouxe um CD muito massa e tal. Vamos tocar a música Tem Que Nascer dos Radicais Kids, inclusive eu que canto. E o sangão no cotovelo. Desse a jeito. mesa todinha. Sério, não é zoeira, não. Ô, vocês acham que é zoeira, né? Cara, minha bermuda toda rasgada no joelho aqui. Coitado, eu não sei se vocês lembram daquelas bermudas que tinham zíper que você dividia. Lembro. Virava calça e bermuda. Sei. Cara, quem é novinho não vai saber, não. Eu sei. O homem todo ralado, coitado. Tudo Não tinha ralado. nem uma camareira pra dar grau, né? Aí na hora, essa geração nunca vai saber o que é isso. Na hora que lembro. soltou o CD, qual que é a faixa, Guilherme? Eu falei, faixa 4. Aí ele só na caixa, DJ. No que soltou, mano, a música começou assim, ó. Prana, 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 prana. Tava raladaço o CD, porque eu caí do skate. Aí o Deco Martins entrou no ar e falou assim, você não trouxe um CD que presta, não, Guilherme? Guilherme todo moído, foi salpicado no ralador de queijo. E o Deco, ué, Guilherme, cadê o CD, mano? Eu não trouxe um CD que presta, não. Mano, esse deck é caramba. Aí ele falou assim, pelo visto hoje não vai ter momento com as crianças, não. Ai, ai. Não, aí eu fiquei lá esperando o programa acabar pra explicar a situação, né? Mas assim, foi um dos episódios, teve muitos outros que deram certo, graças a Deus. Foi onde eu iniciei na comunicação, foi fazendo rádio. Que massa, e assim, é muito engraçado, porque no início você nunca é bom. Cara, nada que você vai fazer, você é bom quando você começa. Você sempre aprimora talento depois que você já começou. Verdade. Isso é uma ilusão, achar que você vai começar fazendo bem feito. Eu acho que é o seguinte, dá pra começar minimamente preparado. Com certeza. Você não precisa também se esforçar começar também, não né? precisa começar no relaxo. Não precisa ser aquela coisa completamente despreparada. Mas você começa e vai aprimorando. E comigo foi assim, ralando no skate, levando CD furado. E essa geração Mas de podia ter esporte de bicicleta, mano. Era mais seguro. E nessa época eu era invocado com skate, infelizmente, né? Aí Deus me guardou. Era na época que você tinha um cabelão? Era, exatamente essa época. Era Eu tenho uma bem foto, eu não homem. sei onde tá essa foto. Eu tocando guitarra com cabelão, estilo Kurt Cobain, né? Que eu deixava o Nossa, cabelo mano. grande. Lisinho. Exatamente. Eu me espelhava no PG, que o PG tinha um cabelão, né? Da oficina G3. Sei.
Inclusive, eu fiquei chateado quando ele cortou o cabelo. Eu falei, não, o mais massa do PG. Como é que fala? O símbolo? Não. Agora até perdi Que era a época que eu andava de skate? Não. Você falou aí do PG, era a marca registrada, né? Exatamente, a Pior marca que não registrada. lembro. E aí eu tive a oportunidade de perguntar pro PG na Vinha FM. Falei, PG, sei que tá todo mundo te enchendo o saco com isso, se você não quiser responder, não precisa. Mas por que você cortou o cabelo? Todo mundo é fã de roqueiro que tem aqueles cabelos longos, né? Você vai ver o Metal Nobre, vocalista com um cabelão gigante. Porque é, na verdade, uma identidade do estilo Sim, musical. sim, Né? E aí o PG falou assim, não, porque eu quis e a minha esposa pediu. Falei, bom demais. Nada mais justo. Nada mais o justo. Guilherme Amadeus vive com traumas desse, né? Joguei na roda mesmo. Trauma de quê? Que ele gosta. Você gosta de quê? Do bigode ou do quê? Ah, não, é porque eu acho, assim, até esses tempos atrás, tem alguns podcasts aí, rebobina a fita e você vai ver, eu tava com bigode, só que minha esposa brigou, né? Aí eu não vou colocar bigode, mais. Só bigode. Só né? o bigode. Só o bigode, eu entendi, porque eu ia falar, você tá agora de bigode. É, tô de bigode, mas só o bigode, né? Sim. Aí o cabelo também tá deixando dar uma crescidinha Você aí. dava aquela preparada no finalzinho dele aqui Não, assim? não, isso aí eu não tenho tanto... Esse zelo, Não né? tem tanto drip pra isso, não. Como diz o jovem de hoje, né? Os jovens. Eu prefiro mais esse estilo assim mesmo. Lê um superchat pra nós aí, Dudu. Mano, qual que é o CD lá que você disse? Eu tô Radicais tentando Kids, a grande aventura do Filho de Deus. Ah, tá. Você coloca Tem Que Nascer aí no YouTube, já rola. Mas não tem na internet, né? Essa imagem sua pra eu achar pra galera aqui, que o povo tá doido procurando aqui no Superchat. Peraí que eu vou ver se eu acho essa imagem aqui, então. Se você Não, achar... campeão, A2. Aí, ó. Se você achar, manda pra nós aí no Zap Whats, né? Fechou, Que a te gente vai manda estar aqui. mostrando pro pessoal. Eu acho que era só você escrever, mano. Tem que nascer. Não, eu tô falando da foto dele, mano, de cabelão. Aqui, ó, eu já tive cabelo de muitas maneiras. Ó, pra você ver essa época aqui, ó. Eu usava só com gel. Isso aqui é o Digital Age. Ah, Se quiser fechar aqui, ó. Eles vieram aqui. Ah, eu no lembro ano- deles, mano. Isso aqui eles vieram Acho pra que poder 2014, participar. né? Exatamente. No Radicais Livres. não foi? Isso. Aí é uma entrevista que a gente tava fazendo com eles na Vinha. Eu usava o cabelo rapadão e com gel todo colado. Era... Nossa, mas era bonito demais, meu Deus. Só que não, né? E pra Estilo galera é de rock ver. também, né? Tem um estilo de rock que os caras gostam de usar cabelo assim. Se eu não me engano, tem uma banda que chama... Na verdade, Avenged tudo é uma Sevenfold, os inspiração. caras- Sabia disso, cara? Tudo é uma inspiração. Sim. Porque não tem jeito. Quando você nasce, você começa a fazer comparação com as pessoas. Então, Verdade. eu lembro que eu cresci ouvindo banda de rock cristã. Eu tenho uma lista de A a Z de bandas de rock cristão. Sério? Tenho. Você gosta de rock, então? Rock. Quem tá ali no top 3, cristão? Cara, eu ouvi demais Under Oath, que era uma banda que o baterista era o cara que mais cantava da banda. Sério? E o vocalista fazia o vocal gutural, que a gente fala, né? Então o baterista fazia a voz melódica, super afinado, e o vocalista fazia o gutural. E é uma das bandas que é? de rock mais influentes. Também, tô com essa mesma pergunta. mano? Gutural é Desculpa aquela. a ignorância. Não, tranquilo. Gutural é aquela voz que você faz assim, ó. Ah, tipo drivezão. Isso, é o drive, só que é um drive extremo. Um drive assim, demoníaco. Porque o. Ô, irmão. Não. É, não, o programa Tudo da igreja. Deus criou. Tem o white metal, né? E todas essas coisas. Mas assim, só pra você entender, porque na época era um estilo que eu gostava e eu fui em busca de pessoas que criam em Cristo e que gostavam desse estilo. Ah, Pra minha surpresa, eu encontrei uma galera. Glória a Hoje, por Deus. exemplo, tem gente que tá nos assistindo, eu gosto de sertanejo, mas será que tem sertanejo cristão? Meu amigo, procura. Procura que Eu você lembro que acha a quando, paz. meu amigo, eu procurei sertanejo gospel também pra tocar na Vinha. Tem uma galera boa. Galera, gente boa. E assim, música boa, não é coisa ruim, não. Eu vou citar um aqui que é o André e Felipe, mas assim, tem muitos outros talentos fora eles. Eu lembro Tem um do... Dudu, né, também. Agora Você é sertanejo? É mesmo. Não, filho, eu sou do MPB ali, um rock assim, mais Aí, eu acabei pop de achar. leve. Isso aqui era a logo da minha primeira banda de rock. Mostra aí Chamava pra Bull galera. Freak. Aqui, ó. Bull Freak? Isso. Foi uma das primeiras você bandas teve de uma rock que eu banda de tive. rock? 9. 9? Só 9. Caramba, mano. Eu lembro, um abraço pro PV, o DJ PV, na época que ele morava em Goiânia, ele fazia uns eventos aqui e eu lembro que eu vivia pedindo pra minha banda de rock tocar.
Fazer a abertura. Fazer a abertura, aquela coisa. E ele sempre abriu as portas. Eu sempre tive a oportunidade de tocar com a galera. Loucura. E é claro que eu vendia ingresso a rodo. Vendia muito ingresso. Claro que no final não dava tanto assim, né? Porque eu não tinha esse potencial de venda. Mas assim, sempre estava ali ajudando na venda dos ingressos. E ele cedia um espaço para eu abrir o show. Bora comprar aí ingresso em R$5, 3 por 10. Literalmente. Tava tocando, Chegava na vai ser família e top. falava, galera, compra porque a minha banda vai tocar nesse evento. Mas vocês chegaram a gravar, assim, alguma parada? Não. Gravamos, a gente chegou a lançar nossas músicas num concurso que chamou Breakout Brasil, da Sony, o canal Sony. Eles fizeram esse concurso no Brasil, a galera do Brasil inteiro participou. Só que esse concurso ele era voltado pra música... Música de rock, mas na verdade era música alternativa. Só que a banda que ganhou era uma banda de rock, era o Breakout Brasil, era especialmente para bandas. E geralmente banda de rock, né? Você não vai ver banda de pop. Ah, é verdade. Geralmente a banda ou é uma banda de indie, de indie rock, Folk, uma coisa assim, né? ou é rock, né? MPB e por aí vai. Mas eu lembro que assim, a gente não chegou nem nas semifinais, nada. Nossa, mano. Mas tinha gente, então o povo tinha muita gente boa, né? Demais. É porque assim, vamos ser franco, toda grande produção tem grana envolvida. Se não fosse bom. Não, né? mas eu não era. Se eu fosse, eu tinha entrado na semifinal. É isso mesmo. Eu tinha, sei lá, tinha 12 anos quando a gente fez tudo isso. Nossa, mano, tá doido. Desde os 12 a gente tá com banda. Caramba. E assim, se a gente fosse citar... Quando eu falo nova, é sem exagero, porque cada banda a gente tinha uma formação. Mas é uma coisa muito volátil, porque assim, banda não tem contrato. É. Né? Isso você vai ter quando você fica mais velho. Você entende que as pessoas, elas mudam de opinião, então você precisa firmar um contrato. Na época, cara, a gente era adolescente. Então assim, a banda tava Eu aqui... queria fazer um som. De repente a galera desiste e geralmente fica quem quer que o negócio dê certo. Verdade. Aí fica a dívida. Tem uma vez, vou dar um exemplo. Um guitarrista nosso, não vou citar nomes, mas um guitarrista Hoje é nosso, cara. O cara, ele simplesmente abandonou a banda um dia antes do evento, cara. Nossa, E assim, set list fechado, a gente já sabia todas as músicas que iam tocar. Não tinha como pôr outro guitarrista. Nossa, O pior não foi nem isso. O pior é que a gente pagou adiantado. O cara. Não, a gente pagou adiantado 5 horas de estúdio. Ah, sim. Porque os maiores gastos de uma banda adolescente: estúdio para ensaiar, E equipamento, né? equipamento e translado. Porque aí tem que pagar táxi, naquela época não tinha Uber, para cima e para baixo. Porque o pai e a mãe não podem levar no ensaio e pega táxi. Se não tiver táxi, tem que pedir ajuda de um tio para dar uma carona. E pega um motoboy, porque motoboy na época era famosíssimo. E, enfim. Era uma febre. Febre. Vai voltar. Vai voltar porque acabou de abrir para translado de moto. Tá cheio. Eu já andei, inclusive. Muito bom. E aí, meu amigo, eu lembro que esse guitarrista deixou a gente na mão um dia antes e a gente tinha pagado adiantado 5 horas de estúdio pra gente ensaiar. Porque a gente pensou, um dia, o evento era sábado, na sexta a gente ia ensaiar 5 horas seguidona. Os caras, 5 horas, porque ainda a gente pensou assim, não, vamos fazer o ensaio-apresentação. Que é aquele ensaio que você começa como se estivesse ao vivo e não para mais. Resultado, a hora custava uns R$50, um estúdio muito bom, nem sei se existe ainda hoje, esse estúdio em Goiânia, e do Giovanni. E aí, cara, eu liguei pro Giovanni e falei assim, Giovanni, não vai rolar, mano. A gente não vai poder mais ensaiar. Nossa. Isso horas antes de começar o ensaio. Aí o Giovanni falou assim, então, vocês reservaram, não tem como eu colocar outra banda nesse horário. Então eu poderia ter alugado para outra banda. Não aluguei porque vocês tinham alugado. Mas vocês tinham pago já. Já tinha pago. Aí ele falou, então não vai ter como devolver nada. Mano, a gente morreu nessa grana todinha. Que Isso era o pai, quê? Uns 500 conto? Dava R$250. Mas assim, era isso? pra galera juvenil, Não, é independente grana da época, demais. não, com certeza. É grana demais. R$250 é muito dinheiro hoje. Imagina se isso aí foi o quê? 2010? 2009. Tá Nossa, doido, mano. mano. Isso é equivalente hoje a quase R$1.000. Exatamente. Isso aí, mano. Quando que era o salário mínimo naquela época? Mano, devia ser uns R$55. Tô brincando. Era mais um pouquinho. Era 200. Mano, Mas era por aí, uns 300 Era ruim, reais. viu, mano? Nossa, misericórdia. Mano, você ia falar mais alguma coisa? Não, na verdade, só pra, tipo assim, lembrar desses fatos e por que eu tinha tanta essa esperança de ter uma banda de rock. Porque a gente cresceu assistindo Oficina G3, cresceu assistindo uma banda que chamava Nárnia, que era uma banda cristã. Mano, eu acho que eu já ouvi falar dessa banda. Nárnia é a banda cristã Mas de os caras rock, são inspirados no C.S. Lewis, no Nárnia mesmo, né? Nárnia, o nome é Nárnia. E os caras são bons. E assim, o que Tem eu tenho? ainda?
Tem, eu não sei se eles continuam, mas assim, que o som deles vai durar pra sempre, vai, porque os caras são muito bons. Nossa, mano, eu nunca ouvi, eu vou... É massa, é massa. E assim, lembrando que é um estilo muito exótico, não pouca gente gosta. Mas verdade. gera uma identidade incrível. Fora que a identificação, cara. Enquanto a galera nos assiste, a galera olha pra você e fala assim, mano, estilo massa do Dudu, estilo massa do Guilhermão, e por aí vai. Tá entendendo? É isso, muito E legal. voltando, mano, sobre esse negócio de estilo que você falou, que você procurava... Falando em estilo, você tá trajado. tá trajado. Cara, coloca aí, quando por me favor. falaram era Save Podcast, eu falei, mano, eu não vou brincar. Pessoal, realmente, O onde a homem gente... tá nos trinques, graças a Deus. por onde a gente tem passado aí, tem sido um sucesso, assim. Mano, mas quando você falou de estilo, que você procurava referências no mundo cristão, né? Sim. Evangélico. Pra se identificar na Sim. questão de estilo, tipo assim, aparência. Porque o que acontece? Hoje em dia existe muito mundanismo, né? Na igreja. Então, muitos adolescentes, eles querem se inspirar. Tem muito mundanismo. Não é. Mas infelizmente, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer. As coisas acabaram se misturando, né? É o trabalho também da mídia. Sim. Né? Eles querem tentar desconstruir a identidade cristã. É porque o mundanismo, ele é uma coisa que, se você não percebe, ele entra sorrateiramente. Sorrateiramente. Essa é a palavra. Entra sorrateiramente. Sai. Suleta pra nós. S-O-R-R E segue a palavra. T. Deixa pra lá. Isso. Só para você ter uma ideia. Quando a pessoa ela deixa de vir ao culto no domingo, há quem diga assim, não é pecado. Não fui no culto. Não é pecado. Só que eu faço uma pergunta. Se você, por causa de um amor a um esporte, seja um futebol de domingo, por amor ao seu descanso, você nunca mais... Aí, agora os caras estão virando americano, né? Champions League, por aí vai. Cara é americano agora, né, pai? Aí a galera vai perdendo esse costume e acha que não tem nenhum problema, porque afinal não é pecado. Mas entenda, se uma vez ou outra você está de férias, você não frequenta o culto, você realmente não está pecando, não significa que depois de um tempo, você se acostumando a não ir no culto, não se torne pecado. Porque se te afasta de Deus, é pecado. Então isso é mundanismo, é aquilo que, de uma maneira sutil, te afasta de Deus. Sorrateira, agora Sorrateira. pronunciando corretamente, graças a Deus, fiquei meia hora aqui. Até que saísse a palavra sorrateira. Liga aqui, ó. Exatamente. E qual que é o mais massa? É que essa geração, ela quer sim ser feliz na presença de Deus. E às vezes a gente acha que não é possível. Então o que a gente usa? Nós usamos exemplos que não são de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo muito clássico. Né? Aquele jovem que ele adora a internet, mas ele descobre que os grandes ídolos da internet, eles são do diabo. Lá, são pessoas que são influenciadas por ideologias que não são a de Cristo. E aí essa pessoa, ela fica mal, ela pensa, em quem que eu vou me inspirar? Só que aí você começa a pegar muitos influenciadores cristãos que tem uma palavra massa e que você pode simplesmente se inspirar nos caras e falar, mano, eu vou ser igual. Por que não? E outras, são pessoas geniais, que têm uma comunicação incrível, que se vestem muito bem, que expressam a glória de Deus de várias maneiras. Então, assim, a Bíblia não restringe expressar a glória de Deus a ir no culto, mas ela fala, se você comer ou se você beber, você faz tudo para a glória de Deus. Então, tipo assim, se você está trabalhando, eu estou lá no jornal apresentando, cara, eu faço para a glória de Deus. Amém. Mas eu estou dando notícias, sim, cara, mas a minha vida não se separa da vida de Deus. Amém. Como é que você vai separar o Guilherme de Deus? Não tem jeito. Tudo que eu fizer vai ter, em algum momento, vai transparecer a glória. Então, essa é a pegada. E é claro, se você acha que a única coisa massa do mundo são as coisas que o mundo oferece, você está muito enganado. Você está, na verdade, iludido com aquilo que você viu. Até o dia que você conhece o que Deus tem para oferecer. E você descobre que, assim, tudo é só detalhe. É verdade. Então, eu vou dar um exemplo. Mas a minha família, todo mundo é careta. Meu amigo, ser estiloso, falar de uma maneira legal, isso é detalhe. Isso aí, você consegue arrumar. Isso aí, você consegue produzir. Né? Então, por exemplo, você quer ser um cara mais massa, você consegue produzir, dá para produzir. Agora eu te pergunto, dá para produzir vida de Deus? Não. Meu amigo, só tendo Deus para ter vida de Deus. Com certeza. Né? Dá para produzir a cura de um câncer? Não dá. Não dá para produzir. Então, são coisas que só a glória de Deus resplandecendo pode te dar. E isso é vida plena, é alegria. E aí, meu amigo, você pode ser o TikToker. Você pode ser o brabo. Misericórdia, TikToker. Ele acha que é pecado. Ó. Não tô achando que é pecado, não. É porque o camarada,
cara tá na entrevista lá, vai abrir uma conta no banco. Se bem que tá dando dinheiro, né? Mas, irmãos... Aí a moça lá, né, do banco pergunta, mas então qual é a sua profissão? Eu sou TikToker. Caramba, hein? Mas, né, uma opinião minha. Se você é TikToker, glória a Deus pela sua vida. Eu penso nisso também, mano. Mas graças a Deus eu não sou banqueiro, né? Aí você pode falar assim, mas você é youtuber. Não, eu não me declaro youtuber. Eu tô aqui no YouTube, a gente tá fazendo aqui um movimento, mas a minha profissão é editor de vídeo, motion design. Mano, mas eu particularmente não vejo problema nisso, não. Eu acho que a gente tem que Não, com certeza. Inclusive, eu quero fazer o corre. Coisa. Não, sim, justamente. Você falando sobre isso, estava me ocorrendo aqui, né? Também vale ressaltar a importância de nós termos comunicadores cristãos influenciando, né? Em todas as áreas. Sim. E também vale ressaltar mais ainda que a sua sua identidade, ela não vai ser destruída quando você converter ou quando você for para uma igreja. Muito pelo contrário. A sua identidade, ela continua sendo sua, porque o próprio Deus criou ela em você. Exatamente. Né? Você não precisa se tornar, você não precisa estar, tá de maresia, tá de discípulo a ser descolado, cara, ou tá de blazer. Pode mandar real? Pode. Se você acabou de entrar para a família de Deus, você já tá há algum tempo. Você tá na galera mais massa do universo. Acabou. Bem-vindo à família. Tami. Olha. O cara fala, achei com raiva. Bem-vindo à família. Tô brincando, mano. Mas é verdade isso aí que você falou. Você que tem essa aspiração, você quer ser TikToker, entra, vai lá, seja TikToker mesmo. Um abraço. Seja YouTuber, seja Instagrammer, se é que essa palavra existe. Existe, Instagrammer. Vai lá e bota pra lascar, porque... a igreja precisa... Não que a igreja precisa, né? Mas os irmãos têm esse clamor, né? Eles precisam de gente para se inspirar. Mas tenha, primeiro de tudo, tenha Deus no centro. Sim. Isso aqui a gente faz, não é só para ser legalzinho, não é só para ser bonitinho, não é só para ser descoladinho, negocinho no cabelo. Isso aqui é para a glória de Deus em primeiro lugar. Exatamente. Eu, inclusive, mando um abraço pro Guilherme Batista, é um cara que tem um trabalho incrível no TikTok. Guilherme Batista, vem cá, mano. E, inclusive, realmente, tem que trazer ele aqui, porque, cara, o Guilherme Batista, ele tem um testemunho poderoso nessa direção. É uma galera que tem muito seguidor e que faz tudo pra glória de Deus, amém, inclusive TikTok. E lembra, é um ambiente inóspito, é um ambiente cheio de coisa terrível. Nossa, é terrível. É massa por um lado, porque tem receita de culinária, tem uns caras que dão dicas de tecnologia. É um ambiente que você pode fomentar o que é bom. E se você tem Cristo, meu amigo, põe na mesa. Põe na mesa. Inclusive, siga o Save Podcast no TikTok, que nós tem, viu? Nós tem Você já segue a gente no TikTok, Guilherme? Eu vou ter que entrar agora para seguir, não vou ter que... Descobrindo agora. Mas esse negócio que você falou, mano, sobre influenciar, né? Sobre a igreja, tipo assim, aproveitar das ferramentas e tudo mais, é muito relevante, né? E você, como um grande defensor da teoria dos 7 montes, mano, queria que você... Eu? Sim, mano. Não, senhor. Ele falou isso aí pro último convidado. Ele vai falar isso pra todos os convidados, mano. Deixa eu ir no banheiro rapidão. Vai lá. Pode ir mesmo? Pode ir. Então fechou. Vai lá rapidão. Caramba, mano. Olha só, eles dão um bom corte, hein? Dá mesmo, com certeza. O convidado ficou tão constrangido com a precisou ir pro banheiro. Vai dar um bom corte, né? Pois é, mano. Sobre essa questão, né, Dudu? Então, precisa, né, de pessoas, mano. A gente precisa. É verdade. Na verdade, a igreja, ela ficou por muitos anos, né, a par disso. Obviamente, não que a igreja foi errada nisso, né? Jamais. Quem sou eu? Um menino de 25 anos para julgar o que se a igreja tá certa ou tá errada. Isso aí é papel de Cristo, né? Obviamente. Todavia, como Paulo disse, né? Eu me fiz louco para com os loucos, sábio para com os sábios, e de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, né? Então, eu acredito que, mais uma vez, sem querer condenar para quem é mais velho tá vendo isso aí, que foi algo que a igreja poderia ter aproveitado melhor, né? Verdade, desde o começo, né? Desde o começo. Né? Sim, a internet, e não só a internet, né? A cultura de modo geral, não trazendo o mundanismo para si, mas influenciando a cultura. Isso é verdade, mano. Ao invés da gente... Peraí, deixa eu pensar se essa frase tá certa.
Você julga, eu vou jogar na roda. Ao invés da gente trazer... Não é trazer o mundo para Cristo. Não, isso sim. Entendeu? É por Não, isso que é um paradoxo. também. É pegar as pessoas do mundo e trazê-las para Cristo. Eu falo mas assim, ó. é levar o cristianismo para a cultura. Não, ao invés da gente trazer a cultura para o cristianismo, a gente se preocupar em levar o cristianismo para a cultura. Isso. Entendeu? Porque às vezes a gente fica naquela de, que não sei o que tem que ter, né? Campeonato de skate na igreja. Campeonato de LOL na igreja. Campeonato de LOL pra crente. Pode ter também, não tem problema, mas isso não tem que ser obrigatório. Mas eu falo assim, é porque a gente tá falando, Guilherme, já que você cortou, porque todo mundo viu que tava na câmera ali, mas enfim, porque eu falei uma coisa aqui que a princípio me pareceu meio contraditório, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto em trazer a cultura para dentro da igreja, sabe? Mas levar o cristianismo para dentro da cultura. Com muita certeza. Porque é aquela parada que Paulo disse o seguinte: se uma mulher é casada com um homem, ela converteu, conhece Jesus e o homem não. Quem que contamina quem? Ficou muito claro na Bíblia que a mulher que tem a Cristo, ela se deita com o marido, porque ela é casada e toda noite ela dorme junto, e ela santifica o marido. Verdade. Porque o que é mais contagioso? A vida de Deus ou a morte do pecado? Cara, a vida de Deus é 1000 vezes mais contagiosa. Aleluia. Não é por acaso que qualquer um que crê e confessar é salvo, porque Amém. é fácil. A salvação está acessível. O ano que nós estamos é o ano aceitável, porque Amém. Deus é um Deus pronto para perdoar, está Aleluia. pronto para amar. Os braços estão abertos. Então essa pegada é isso mesmo, é quanto mais você está inserido na cultura, mais você contagia a cultura. Amém. Então assim, eu acho muito engraçado no Brasil, quando você fala que uma música é cultura brasileira, essa música ela pode falar de Iemanjá, essa música ela pode ser o MPB. Por quê? Porque essas outras religiões são cultura brasileira. Sim. Aí quando você fala do cristianismo, não, aí é gospel, é diferente, né? Um mercado totalmente à parte. Peraí, cara, é cultura brasileira. Por quê? Porque nós aderimos ao cristianismo. Então se tornou nossa cultura, sim. Não, na verdade já é, né? Sim, exatamente. Sempre foi, nunca deixou de ser. A grande questão é o que contagia o quê? E, inevitavelmente, Cristo é o que mais contagia todas as coisas. Agora, é interessante a gente analisar aqui na mesa muitas pessoas que facilmente são influenciadas e não influenciam. Eu vou dar um exemplo. Se você fica com medo de ofender alguém, falando que Jesus, ele te ama apesar do seu pecado, você então está com medo de dizer para a pessoa que a vida que ela leva não é a melhor. Então, eu acho que você não percebeu quem é maior. Você precisa de avançar, né? Como diz o outro. Você não ofende as pessoas quando você fala a verdade. Sim, com certeza. Se as pessoas se sentem ofendidas por ouvir a verdade, significa que elas não entenderam o que é a verdade. É só isso. Mas você não está sendo, né, totalmente ofensivo, porque você é intolerante. Não, querido. Você só precisa se posicionar. E eu te garanto, pessoas posicionadas é que fazem o mundo um lugar melhor. Infelizmente, muitas pessoas se posicionam para o mal e quando você tem a oportunidade de se posicionar para Cristo e para o bem, as pessoas não fazem. Então você tem que ter uma posição mais ativa na sua escola, na faculdade, no trabalho. Cara, de realmente se expressar. Não é ficar indo contra as pessoas, mas é se expressar como você é. Você é de Cristo? Então fale como alguém de Cristo. Seja como Cristo é. Porque a nossa... Amém. Você tinha terminado. Não, é isso mesmo. A nossa guerra ela é contra o pensamento, vamos dizer assim, né? É contra principados e potestades. Sim. E nós precisamos nos posicionar mesmo, né? De verdade, a gente estava até numa crise aqui ainda há pouco, antes de começar esse podcast, mas nós estamos aí online, e nós estamos aqui posicionados, nós somos cristãos, amamos ao Senhor, amamos a sua palavra, e vamos falar o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus, não a nossa luz, a luz do Guilherme do Amadeus ou do Guilherme Rigonado. Como que a gente pensa ser. Ou a luz do Cardoso, nós vamos falar a luz da palavra de Deus, né? E outra coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que a gente ouve, com o que a gente vê em TV, porque qual que é a tendência da TV, da cultura de modo geral, fazer com que a gente diminua o valor da verdade da palavra, porque tudo é verdade, tudo é verdadeiro, tudo é bonito, é lindo lá.
Mas Sim. aí falou de cristianismo, falou o que é pecado, o que não é pecado, aí já começa a ficar destoado lá e eles sempre de forma a empregar aquilo no nosso subconsciente, no subconsciente das pessoas, de todas, né? Que tem um Instagram, que tem, sei lá, que tá lá vendo, Sim. tá se alimentando de cultura, né? Sim. Que ele vai ficando no subconsciente dela e vai cada vez mais afastando. Isso pro ímpio e também pro crente. Pro ímpio vai deixando ele odioso a Sim. Deus, odioso às coisas de Deus, e pro crente vai fazendo com que ele comece a discordar, que ele comece a acho que é o melhor, verdade. não sei o que. Só pra gente pegar aqui duas coisas que tem que ficar muito claras na sua mente. Eu acho que são posicionamentos básicos, mas assim, a gente acaba esquecendo das obviedades. Então vamos a algumas delas. Uma primeira, tem gente falando assim, todos são filhos de Deus. Não. Então é importante passar limpo isso. Todos são criatura de Deus. Realmente o Senhor é o criador de todas as coisas e todos. Amém. Mas nem todos são filhos. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, ou seja, está falando do Filho de Deus, quem recebeu Cristo, o Filho de Deus, como seu Deu-lhes Senhor e Salvador, o poder. deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, quem não creu em Cristo não recebeu esse poder de ser feito filho. Portanto, da você comunhão. que não crê em Jesus não é filho de Deus. Isso é um fato do cristianismo e Cristo, inclusive, veio para perdoar a toda a humanidade dos pecados. Então você tem que entender que Jesus, como filho de Deus, era o único apto para perdoar todo o resto, porque era o único justo. Lembrando que você que não crê tá agora. Ele é um Deus de amor e ele quer trazer você para cá. Amém? É por isso que você está assistindo, pode ter certeza. Aleluia. Cara, pode ter certeza, a galera que ligou o computador agora está assistindo porque Deus quer falar com eles. Amém. Verdade. E aí, qual que é a parada? Você pensa que Jesus, ele já é pai de todos, ou todo mundo é irmão de Jesus. Não, só são filhos aqueles que creram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém. E outra, que você precisa dele. Porque se você não crê que você precisa, você é muito bom, você nunca matou, você nunca roubou, nunca usou droga. Cara, não é para você. Infelizmente, você que não reconhece que tem algum erro na sua vida, não é para você. Essa pessoa é perfeita demais para precisar de Jesus. Infelizmente, a gente sabe que ninguém é perfeito. Então, essa pessoa se engana ao Sim. pensar que, sendo um bom cidadão, ele está apto a ir para o céu. Não está. Lembre-se disso. Para ir para o céu, meu amigo, você tem que ser perdoado dos seus pecados. Você tem que ser perfeito, né? Exato, você tem que Mas ser... verdadeiramente perfeito, não perfeito aos seus olhos, não perfeito se comparando com Hitler, se comparando com Pedrinho Stalin, Matador. Isso. comparando, inclusive ele converteu, viu? Então, Converteu? converteu. Pelo menos Nossa, ele disse que é converteu, sério? né? Ele fala, o Pedrinho, É. diz que Pedrinho, meu sim. brother, converteu mesmo? Vem cá depois. Queremos você Enfim, queremos você aqui. É para todos, né? É para todos. E como o Guilherme Rigonato falou, né? Não se ache perfeito, porque você não é. Você já pecou na sua mente, já pecou alguma vez na sua vida, você cometeu algo. E para Deus, o que vale, né? Uma vez ou outra, não. Aliás, no que vale não é se você matou. No que vale não é o que é grande, mas é o que foi feito ou o que deixou de ser, ainda que fosse na mente só. É mais ou menos assim, se você comete um erro, a lei ela tem ali o Você já seu errou todos, conjunto né? de mais de 600 regras. Se você errou uma regra, todas as outras foram quebradas. Eu quebrei uma regra, todas as outras foram quebradas. Então, para você que nos assiste agora, com certeza você já vacilou minimamente em alguma coisa. Ou você já cobiçou algo de alguém, ou você já odiou na mente. Ou o que será pra Deus possível que você é conta. tão bom assim? É. Nossa, ele é bom gente. demais, meu Deus! Não é possível. Não é possível. Vem cá dar uma entrevista para você. Olha o podcast. Santarrão, bonitão, da massa. E outra coisa que a gente tem que passar limpo, tem pessoas que dizem assim, tudo que leva para cima, tudo que faz bem, eu sou a favor. Mas deixa eu te contar, a Bíblia fala que só existe um caminho. Jesus é o único caminho. Então significa que não existem outros caminhos que levam a Deus. Então tem pessoas que dizem assim, não, se faz bem, eu gosto. Então, a pessoa vai no terreiro de macumba, faz bem, eu gosto. A pessoa frequenta o centro espírita da linha azul ou da outra linha que exista, eu gosto, porque faz bem para a pessoa. E por aí vai, você pode levantar aí vários temas, o budismo, o hinduísmo e por aí vai. Religiões, se você for procurar, você vai achar milhares. Milhares mesmo, hein? Só na Índia são mais de 10 mil deuses e por aí segue. Caramba. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te dizer que só existe um caminho.
Não tem outro caminho. Não existe outra regra, outra maneira. Jesus é o único caminho que leva para Deus. Então não existe coisa que seja positiva demais que leve para Deus se não for Cristo. Né? E assim, é uma verdade muito dura, mas infelizmente só Deus pode te salvar. Mas ou só Deus, né? verdadeiro. Infelizmente para quem cria diferente, né? Mas é a grande sacada da sua vida. Você está diante da revelação que pode mudar os seus dias. Amém. Porque muitas vezes você vai se manter preso numa religião que não vai te render muitas coisas. Você vai viver uma vida tentando, até o dia que você vai se frustrar. Você vai pensar, eu não alcanço, eu não chego aonde eu gostaria. Porque só tem um jeito de satisfazer o que você está procurando. É encontrar quem te criou. É encontrar quem criou você e dê um propósito para a sua vida. Aí, meu amigo, não tem conversa, porque você encontra a verdade, as coisas se esclarecem. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, você começa a entender que o Criador não te fez já por acaso. Ele tem um plano, cara. Amém. Um projeto. Você vai entrando por esse caminho, você vai sendo abençoado. E outra, quem que testifica? Então quem que testifica? Por que eu falo com tanta convicção? Esse cara fala com tanta convicção. A Bíblia diz, quem testifica no seu coração sobre a sua salvação é o próprio Espírito de Deus que passou a viver dentro de você depois que você creu. Aleluia. Ele testifica da sua salvação. Aleluia. E você tem essa certeza. Não só isso, mas você passa a caminhar e viver com Deus. Tem uma história que eu estou segurando desde o início do podcast. Aí, aleluia. Pode soltar? Pode soltar. Bora lá, pessoal. Pera aí, vamos pro nosso patrocinador. Por enquanto, não. Lança a braba. Então é o seguinte... Desculpa, mano. Pode beber, pode dar o gole aí. Eu vou contar a história. Você já vai contar, pessoal. Estamos segurando a audiência, hein? O bom do Save Podcast é que é na hora, né? É ao vivo, né? Outra história. Tô brincando. Então o Save Podcast vai receber aqui essa história que mudou a minha vida. Eu tinha 5 anos, de 4 para 5 anos, quando eu fui diagnosticado com uma doença no joelho, chamava leg perks. Essa é uma doença que resseca a cartilagem do joelho. Então, como que funciona? Meu joelho, ele não tinha mais a cartilagem por causa da doença, e à medida que eu caminhava, ficava osso com osso. Nossa. Qual que é o grande problema dessa doença? Uma gastura aqui. Exatamente, é uma coisa terrível. O grande prejuízo dessa doença é que você desgasta o osso. O osso é poroso. Então, à medida que você caminha com essa doença sem a cartilagem, você vai tendo microfraturas. Né? O osso vai corroendo ali devagarzinho. Essas microfraturas, elas são insuportáveis. É uma dor realmente chocante. Eram umas pontadas assim que subiam pela perna, coisa chocante. E eu lembro que eu era muito jovem, muito novo, né? Uma criança de 4 a 5 anos. O ciclo mínimo dessa doença, ele é de 3 anos. Por quê? É uma doença que não tem cura, mas ela é como se fosse uma virose, né? Ela tem um ciclo natural que a cartilagem renasce e a cartilagem volta. Só que ela volta com um ciclo mínimo de 3 anos. Ou seja, eu ficaria 3 anos até que a cartilagem do joelho retornasse. Quais são os prejuízos? Uma perna fica maior que a outra, porque você vai desgastando a perna. Nossa. Né, já que está osso com osso ali no joelho, mesmo que eu não caminhasse, ia ter essa redução, né, de uma perna com a outra, porque afeta o crescimento da perna, já que é uma fase de crescimento. Imagina a criança de 5 anos, quando ela está com 8, que são 3 anos depois, ela está muito maior do que quando ela tinha 5. Sim. Né? E assim, não cresce na mesma velocidade por causa da doença. Outro fator, se você fica caminhando, a perna ela vai desgastando muito, o osso não cresce de novo. Você desgastou o osso, ele acabou, ele não vai crescer, te dá a altura que você tinha antes. Então, aumenta a diferença das pernas se caminhar. Então, a ordem do médico, naquele momento que eu fui diagnosticado com a doença, foi a seguinte: seu filho, né, falou para os meus pais, seu filho, no caso eu, não pode caminhar, nós vamos engessar a perna dele e ele vai ficar de cadeira de rodas e o ciclo mínimo é 3 anos. Então, assim, vocês podem preparar porque ele vai ter que conviver com esse fator aí e vai ser um pouco difícil. E não tem volta, os prejuízos são esse, do jeito que eu expliquei aqui. E aí foi muito triste, né? Imagina você engessar o seu filho tão novo. E, cara, e olha que massa, eu nunca vi um gesso desse, porque tinha que mobilizar para não mexer. Então,
começava na coxa e até a canela. Então, uma parada que realmente não dava nem para dobrar a perna, porque da coxa até a canela, imobilizava os 2 joelhos, por mais que era só um que tinha um problema, e tinha um pedaço de pau no meio que era para eu não ficar mexendo as pernas. Era muito difícil, muito difícil. Eu lembro até hoje da minha mãe cortando as bermudas, porque aí como o gesso deixa mais grosso, tinha que ter uns botões nas bermudas lateral. Cara, uma tristeza, uma tristeza. E aí qual que é o resultado? Na época, nós tínhamos cultos avivados, tal qual são hoje. E no meio do culto, numa ministração de louvor, a igreja toda sabia, né, que eu tinha essa doença, porque eu andava de cadeira de rodas, muito novinho. Do nada, eu apareci com cadeira de rodas no culto, né, da nossa igreja videira. E eu lembro que um dia meu pai e minha mãe concordou em tirar meu gesso sem falar com o médico, porque aquilo incomodava muito, mas eu tinha que ficar quietinho na cadeira de rodas. E o médico totalmente desaprovava essa atitude, que ele falava, vocês estão prejudicando ainda mais a vida do filho de vocês, e por aí vai. E um dia, estou aqui no culto, e a minha mãe ouviu de Deus. Ela falou, Deus perguntou para ela, o Espírito Santo perguntou, por que o Guilherme está na cadeira de rodas? E aí minha mãe foi falar com meu pai. E Deus falou para ela, fala para ele levantar da cadeira de rodas que eu já curei ele. Nossa. E aí ela foi falar com meu pai e falou, o Espírito Santo falou comigo. E aí meu pai olhou e falou assim, você foi o Espírito Santo mesmo? Você tem certeza? Ela falou, tenho. Falei, então fala pro Guilherme. E aí minha mãe até hoje chegou chorando muito, e eu sentado na cadeira de rodas, falei, mãe, por que você tá chorando? Porque criança não entende muito, então achei que ela estava triste. E aí ela falou assim, você crê que Jesus pode te curar, Guilherme? Eu falei, creio. Foi então, eu vim aqui porque Deus falou comigo enquanto eu estava orando e ele perguntou por que você está na cadeira de rodas, porque ele já te curou. Você crê? Eu creio. Então levanta e você vai brincar e você já está curado. Eu levantei porque assim, imagina, eram 6 meses. Tínhamos passado 6 meses da doença. Deus. Eu estava louco para poder caminhar. Louco para correr e nunca... Cara, eu tinha desenvolvido um talento que eu equilibrava a cadeira de rodas só em cima das 2 rodas. E aí eu ficava hypando de cadeira de rodas, descia... Dando um grau. Dando um grau de cadeira de rodas. E aí, enfim, por tanto tempo que eu estava andando... E eu lembro que eu saí correndo, desesperado, falei, uau, posso brincar. E todo mundo da igreja era tão avisado da minha situação que até o segurança, quando me viu, você não pode caminhar não, Guilherme? Eu falei, não, a minha mãe deixou. Aí ele, não, me pegou no colo, me levou lá para minha mãe. Eu, não, minha mãe deixou. E ele não acreditou, não. Aí ele levou e minha mãe, deixa ele no chão, deixa ele brincar. Fui eu que deixei. O segurança deixou, eu saí para correr. Pode falar que foi eu que mandei. Exatamente, é isso mesmo. Ele foi lá até na minha mãe estava lá orando na frente, e aí ela falou, pode deixar ele brincar. Um ato de fé, né? Porque assim, nessa altura do campeonato, ou eles creem no milagre, ou eles estariam piorando muito a minha vida. Porque a minha perna ia ficar muita diferença. Não sei se vocês já viram, né, aquela pessoa que tem uma perna maior que a outra, ela tem que usar tanto o sapato de plataforma preparado para essa pessoa, para igualar os pés, né, para dar uma nivelada, e mesmo usando esse sapato, você tem que usar uma muleta ou uma bengala, né? Não é nem uma muleta, não, é uma bengala mesmo, para você conseguir caminhar. Cara, a história seguiu. Eu não sentia mais dores, que já era um milagre. Eu não estava sentindo mais dores, porque só de caminhar já dava uma pontada violenta. Era difícil pisar o pé no chão. Nossa. Porque como dava a pontada, eu não queria nem encostar o pé no chão. Mas eu já não sentia mais. E eu também estava bem, nunca mais falei nisso. Um dia, meu pai, nessa altura já era pastor, um dia nós estamos ali numa comunhão na Asbeg, que é uma associação, na época, onde tinha ali um clube e tudo, e tinham piscinas e uma área de churrasco, e meu pai estava ali com alguns discipuladores, né, a galera da igreja, numa comunhão top, e de repente uma das pessoas falou assim, e se o Guilherme não foi curado e vocês estão piorando a situação dele? Meu pai e minha mãe, na hora, revidou. Não, mas Jesus já curou o Guilherme. Não tem em si, não. Assim, arreda Satanás. Falou, não tem em si, não. Só que eu ouvi, cara. Eu ouvi essa conversa e saí de perto. Eu era criança, eu não entendia de nada. Saí para brincar, a dor voltou. Meu Deus. Voltou e eu comecei a sentir, aí eu sentei na beira da piscina e comecei a chorar. Meu pai me viu na beira da piscina chorando, foi até lá, na hora ele sacou, na hora ele entendeu. E aí, na hora que ele veio, ele já veio com o ímpeto do Espírito para cima de mim e falou assim, por que você está chorando? Ele já tinha entendido tudo. Que aquela palavra de falta de fé tinha afetado meu coração. Ele chegou e falou assim, por que você está chorando? Bravo. E eu falei assim, porque está doendo, chorando mesmo. E ele falou assim, mas você não crê que Jesus te curou?
E eu pensando assim, eu creio, mas tá doendo. E eu revoltado, pensando, por que ele tá desse jeito comigo? Ele falou, não, você não crê, você tá chorando. Por que? Você crê que Jesus te curou, Guilherme? Eu falei, creio. Aí ele falou, então levanta, você vai brincar e essa dor vai sumir, porque você já está curado. E aí eu lembro que eu insisti mais uma vez. Eu falei, mas está doendo. Ele falou, mas você não crê que Jesus te curou? E firme. Eu falei, eu creio. Eu falei, então levanta e vai brincar que a dor vai sumir. Naquele momento eu era criança, eu não entendia tanto. Mas eu levantei meio revoltado, pensei, gente, o negócio tá doendo, ele tá brigando comigo. Me obrigando a brincar. A brincar. E eu pensando, tá doendo. Mas aí na hora eu aceitei a direção dele e saí para brincar. Realmente passou um tempinho, a dor sumiu, eu nem lembrei. Como criança, eu voltei a brincar e assunto encerrado. Naquele dia, meu pai e minha mãe decidiram. Falaram, nós vamos no melhor hospital de ortopedia do Brasil e nós vamos comprovar a cura do Guilherme. E aí eles me levaram aqui em Brasília, no Sara Kubitschek, que é uma referência até hoje nacional em ortopedia. Fiz toda a parada de exames, tudo que você imaginar de exames do meu joelho eu fiz. E na época eu ainda dava uma mancadinha que era um reflexo do que eu tinha vivido. Porque como doía muito, então eu não firmava o corpo em cima dessa perna. O peso do corpo eu firmava em cima de outra perna e dava uma mancadinha com a outra. E aí eles não contaram pro novo médico que estava lá me atendendo que eu já tive esse problema. Eles não falaram nada. Eles só falaram, doutor, ele dá uma mancadinha, dá uma olhada pra gente pra ver se nosso filho tem alguma coisa. Fizeram todos os exames, tudo que você imaginar, tomografia, radiografia. Eu lembro até hoje de eu estar sentado na maca e batendo aquele martelinho no joelho. Você bate o martelinho, tum, a perna vai para cima, que é o teste de reflexo, para saber se o reflexo do seu tendão, como é que tá. E aí o médico falou assim, olha, o filho de vocês não tem nada, só que tem uma cicatriz aqui que realmente é uma cicatriz de uma doença que chama Legg-Perkins. Essa doença parece que ele já teve e passou pelo ciclo. Mas tem uma coisa engraçada, porque as duas pernas dele, todo mundo normalmente tem uma diferençazinha. As dele não tem nada. As duas pernas dele são exatamente iguais. Batidinha assim no Batidinho, prumo. colocava No prumo, no prumo. nível. Como é que fala lá? O pedreiro Deus, que é o pedreiro, foi lá, ó, calcanharzinho um no outro. Guilherme tava dormindo lá, ele pegou o nível aqui assim, literalmente, exatamente iguais. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. E aí eu lembro que a minha mãe tirou o antigo exame, porque a doença não tem jeito, ela tem um ciclo mínimo de 3 anos. Ela tirou o antigo exame e mostrou, e falou assim, aqui, doutor, esse aqui é o exame dele há 6 meses atrás. O doutor olhou e falou assim, mas não tem como ser esse exame da mesma pessoa, porque assim, 6 meses não é tempo suficiente para esse ciclo. Isso não acontece. Inclusive, não acontece sem sequelas também. Aí minha mãe falou, sabe por que acontece? Porque nós servimos ao médico dos médicos e Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. E eu vou te falar, até hoje, a minha perna é perfeita. Não tem nada, tem nada. No pruminho. No prumo. Batidinha. Do jeito que Graças Deus criou. a Deus. Só para vocês entenderem quanto que é poderoso você crer num Deus que até hoje cura, cara. Amém. Né? E assim, às vezes nós queremos manter o foco em tanta coisa, mas uma coisa nós não podemos perder. Aquilo que é o propósito de Deus não vai se frustrar, cara. Amém. Não vai. Vai se cumprir e nós temos que glorificar o Senhor em tudo, porque em tudo o nome dele é glorificado e em tudo ele é engrandecido. Por mais que você enfrente um problema, lembre-se que o seu Pai é poderoso. Amém. Só isso. Amém. Viva feliz sabendo que ele é poderoso para fazer. Aleluia. E é isso aí, né, galera? Nossa, mano. Muito bom. Por mim, a gente ia até mais aqui agora. Glória a Deus. Cara, curti demais, velho. Não, vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2. Nós, Com inclusive, certeza. estamos devendo parte 2 assim pra uma galera. Uma galera. Porque tem muito assunto, né? É verdade. Tem muito assunto, mas é isso aí, galera. Foi uma honra ter você aqui, viu, Guilherme? Você, de fato, é uma bênção e esse testemunho me edificou demais. Com certeza edificou as pessoas que estão vendo, né? O tanto que o nosso Deus é um Deus poderoso, que curou, cura e vai continuar curando. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguma coisa a dizer, grande Dudu? Ah, mano, eu tô feliz, né? Legal, né? Se edificante. Eu tô se edificando. Amém. Então,
Últimas palavras, Guilherme. Aí tá, Guilherme. Faz sentido, né? Guilherme. Estamos aqui, os xarás. Aleluia. Quero agradecer, querido Guilherme Amadeus, Amém. querido Eduardo Cardoso. É uma alegria. Eu sei que, assim, essas oportunidades são raras, né? A gente vive uma vida corrida que, às vezes, não para conversar. Verdade. Mas, assim, lembra que na viração do dia, Adão sempre trocava uma ideia com Deus. Aleluia. E o prazer de Deus era conversar com Adão. E se existe algo que a gente pode deixar nesse podcast é que viver com Jesus não é conhecer um conjunto de regras, é se relacionar com uma pessoa. Tal qual nós nos relacionamos aqui, conversando nesse podcast, você pode conversar todos os dias com seu pai. E você vai conhecer um caminho sobremaneira excelente, porque tem vida boa, mas nenhuma vale a pena sem Jesus. Oh, aleluia! E é com essas palavras maravilhosas que nós encerramos o nosso podcast. Top. Que isso. Glória a Deus, Deixa mano. o seu like, acesse o nosso canal também de cortes, que tá poderoso, tá uma Supimpinha. bênção, tá supimpa. Segue no Instagram, TikTok. Entra lá no meu canal também, Guilherme Amadeus, se você quer aprender a produção de vídeos, você vai aprender com o pai. Você quer saber youtuber, instagrammer, tiktoker? TikToker e muito mais. Glória a Deus. Guilhermão, mais uma vez, muito obrigado, mano. Foi? A honra é toda minha. Valeu, Guilhermão. Valeu, Dudu. Tamo junto. Save podcast na cabeça, pessoal. Se inscreve, deixa like. E eu quero saber quais cortes vão fazer mais sucesso aí. Valeu demais. Tamo junto. Tchau pro drone. Tchau, drone. Drone da parada.